Boa noite, pessoal. Você que está assistindo ao vivo aqui a transmissão, ou bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver assistindo depois a gravação, que vai ficar à disposição aí, que eu preparei para vocês. Eu sou o professor Carlos Barra von Knoblauch e vou tratar aí sobre esse concurso anunciado pelo governo do estado de Santa Catarina para a Polícia Militar de Santa Catarina, especificamente para soldado. É um concurso aí previsto para 500 vagas. Ao que tudo indica, a prova deve ocorrer esse ano ainda e tem tudo para ocorrer realmente. Eu também acredito que saia esse ano a prova, até esse ano ainda, mais tardar, janeiro ali a prova, porque é realmente necessário que seja feito dessa forma, porque se a prova sair agora, esse ano ainda, né, até terminar todas as etapas e o pessoal acaba ingressando ali para março, né, do ano que vem, fevereiro, março do ano que vem. E aí até se formar, acaba se formando ainda lá para o final do ano. Então a gente vai contar com novos policiais militares na corporação só lá para o final de 2023, praticamente verão de 2024. Por isso que é essencial que esse concurso saia logo e a prova tenha esse ano ainda. Então realmente eu acredito que essa prova está por vir aí, deve vir logo, né? Então ainda vai ter a questão aí do lançamento, verificar a banca, lançar edital, mas a prova deve sair esse ano ainda, a prova, né, escrita. Então, eu preparei esse material aqui com bastante cuidado para você. Serve tanto para você que está perdido, que eventualmente quer estudar e não sabe por onde começar, né? Ou você que quer o passo a passo, você que quer um reforço nos estudos que está tomando por conta própria, ou você que quer conhecer também o curso aqui, né? É óbvio que se você estiver assistindo ao vivo aqui o lançamento, né, no caso a transmissão que está passando ao vivo, você pode entrar em contato com o pessoal da concurseria ali via WhatsApp, que eles vão estar fazendo condições especiais durante o lançamento ou para você que já é aluno ou ex-aluno da concurseria, né? Se você é me orientando também, me segue ali também, pode mandar mensagem para mim também no privado que nós vamos ver condições especiais para vocês também, né? E se você é orientando ou acompanha os estudos comigo, né? Do contrário, aí também, como eu falei, quem está aqui, o lançamento especial hoje, ou você é aluno ou ex-aluno da concurseria, faz o contato ali que vão fazer condições especiais para você relativo ao curso. Mas independente do curso, eu preparei um material aqui bem legal mesmo, bem bacana. Nós vamos trabalhar aqui com calma para você conhecer como é que funciona a estrutura da Polícia Militar de Santa Catarina e do concurso para soldado da Polícia Militar de Santa Catarina e para se preparar para essas 500 vagas, ou você que efetivamente já está estudando e quer um reforço para o seu passo a passo, né? E do contrário também para você conhecer alguns segredos, alguns pontos ali importantes. Então esse é um material bem legal, é um material que vai ficar à disposição aí, tanto os slides quanto o vídeo aqui aberto, né? E claro, ele já serve de primeiro passo para você que quer e vai ingressar aqui no curso preparatório que está sendo lançado aqui da concurseria e vai aí ter esse primeiro passo a passo aí para lhe reforçar os estudos, né? Lembrando, então, eu não vou mais falar disso até o final aqui, que se você quiser participar de condições especiais de lançamento, entre em contato via WhatsApp, que as meninas vão conversando com você, ou se você é orientando também pode mandar uma mensagem para mim que a gente vai, aí eu vou falar com vocês aí, então, das condições que a gente pode fazer especiais aí, para você que quer se preparar para soldado da Polícia Militar de Santa Catarina. Vamos lá, começando por informações do último edital que nós tivemos. O último edital que nós tivemos, então, foi em 2019, aí nós tivemos uma turma em 2020, uma turma em 2021, né? Foi um edital aí providencial que saiu, porque logo depois veio a pandemia, foi um pipinaço ali, né? A gente sabe como é que foi, concurso sendo adiado, cancelado, então ele ainda pegou um momento bom. Até foram duas turmas aí meio, eu diria assim, engraçadas, né? Porque pegaram essa fase aí de pandemia, principalmente de 2020, que era o pico ali da pandemia, e que a gente teve todo aquele afastamento e tal, e que ficou, e aí, como é que vamos formar esses policiais, né? Mas demos o nosso jeito lá, foi dando jeito e o pessoal foi bem formado, mas claro, foram duas escolas aí meio complicadas em termos de tratamento aí do curso, tal, acabou tendo algum atraso e tudo mais, tá? Mas teve, né? Outro detalhe que eu quero dizer interessante é o seguinte, muita gente deve estar pensando, você talvez já em casa já esteja pensando, professor, mas esse não é um ano de eleições, não tem problema concurso em ano de eleições? Não, pessoal,
é besteira isso daí. Não é que besteira, né? É que o pessoal atrela isso a concursos aí, a nomeação de candidatos aí para cargos em geral. Primeiro, que nós estamos tratando de segurança pública, um dos pilares essenciais aí em contratação, tá? Segundo, que não há problema você fazer o concurso no ano de eleições ou coisa assim, né? Você não pode aí nomear candidatos aí na época ali das eleições especificamente, mas como eu estou falando, o concurso sai agora, o ingresso acaba entrando aí só lá para o ano que vem, não há problema algum nisso. Muito pelo contrário, se você pesquisar, como eu sempre acompanho os concursos, historicamente você verá que os anos de eleições e reeleições até também, são anos que historicamente costumaram sair os maiores concursos, muitas vezes, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. É muito comum isso, os governos lançam ali no último momento, ali, né, os concursos ali com bastante vagas, até porque é um reforço e tal. É claro, eles não vão ingressar na data das eleições, não vão ingressar em outubro, né? O concurso também vai pegar datas ali que vai sair do momento das eleições, etc., e o candidato vai ingressar só ano que vem, então não há problema nenhum quanto a isso, tá? Então fique despreocupado quanto a pensar que, por ser ano de eleições, isso não deve sair e tal. Não, se o governador autorizou, muito pelo contrário, deve sair sim, e acredito que saia o quanto antes, até tá, a prova é de interesse da Polícia Militar, Bombeiro Militar, etc., até que faça logo a prova para ingressar, porque como eu falei, ingressando, ainda assim o pessoal vai ter que fazer o curso soldado, né? Vai ter o curso de formação, demora, então até começar efetivamente a trabalhar, o efetivo que a gente perde acaba meio que sendo compensado pelo que ingressa, né? Então é essencial que entre logo, tá? Esse aqui foi o último edital, então foi 2019, tá? Nós tivemos 8.000 vagas nesse edital aqui, esse é um detalhe importante, vou falar com vocês sobre esse cuidado aqui, para se preparar também, né? Porque como foram 1.000 vagas, nós tivemos ali então 800 vagas para candidato do sexo masculino e 200 para candidato do sexo feminino, tá? Professor, o próximo concurso aí está previsto para 500 vagas, vai abrir nessa mesma proporção? Não é uma necessidade, não é obrigatório, tá? A Lei 587, aliás, é um ponto que vocês têm que estudar também, tá? 587 de 2013, ela preconiza no mínimo 10% de vagas para candidato do sexo feminino. 10% seriam aqui 100 vagas apenas. Aqui você pode observar que a proporção foi de 20%. Tem problema? Problema nenhum. É no mínimo 10%, tá? Existe uma tendência, e eu acredito nisso, que deve ser mantido, tá? Necessariamente vai ser mantido? Não, não necessariamente vai ser mantido, mas é uma tendência, é uma probabilidade, principalmente depois das mudanças das leis de inatividade que passaram a prever aí o mesmo tempo de serviço para homens e mulheres. Então, reduziu bastante qualquer problema que havia em relação porque a mulher ia trabalhar 25 anos, o homem 30 e tal. Agora todos têm que trabalhar 35, então, mulher e homem não há diferença nesse ponto. Então, eu acredito realmente que deva ser mantida a mesma proporção, o que significa que abrindo 500 vagas, nós devemos ter ali então, né, das 500 vagas, aqui foram 800 para 200, aqui, né, 200 para 1.000, né, nós vamos ter 100 para 500, então, se for mantida a proporção de 20%, que seriam 100 para candidatos a sexo feminino e 400 para o masculino. Tem que se preparar aí, é um dos pontos que eu vou falar com vocês, porque 1.000 vagas muda radicalmente para 500, né, em questão de cuidados aí, preparo para a prova. Então, tem que começar a se preparar desde já, senão o bonde passa, o trem passa, aí você não vai pegar essa oportunidade. Não adianta querer deixar para se preparar depois, ou coisa assim, que não vai dar. Tá? Eu vou falar sobre todos os cuidados, inclusive teste físico e tudo mais, vocês têm que cuidar também. Né? Então, seguindo aqui, vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a carreira, né? E o CFSD, sobre a carreira de praças e o CFSD. Então, assim, quando você faz a prova e é aprovado, então, em todas as etapas, você vai ser, primeiro ponto, tem que ter cuidado, porque no curso de soldado, né, na Polícia Militar, você, ao se matricular, no dia da matrícula, lá no final lá de todas as etapas, você é efetivado no cargo já de soldado terceira classe. Então, você ali, você já eu diria assim que você já é empossado, né? É como se você posse, você já toma posse no cargo de soldado da Polícia Militar, terceira classe,
só que não qualificado. Você obviamente não vai ter fardamento ainda, nem vai poder utilizar, você não vai ter arma, nem vai poder utilizar, você não vai poder operar ainda, mas você já é empossado como soldado de terceira classe, só que não qualificado. A remuneração, inclusive, não difere para o soldado de terceira classe qualificado, tá? Então, você vai passar a ser remunerado e como você toma posse, ali já vai ter que cumprir todos os requisitos. Então, existe muita pergunta, por exemplo, em relação à súmula, né, que fala que o diploma só pode ser exigido na posse. Aí o pessoal pensa assim, então só vai ser exigido depois de eu me formar no curso de soldado. Não, porque na Polícia Militar você toma posse na matrícula no curso de formação de soldados e não no final do curso de formação de soldado. Tem outras instituições, às vezes, que você faz o curso, né, ainda sem tomar posse, só toma posse depois de formado. Não é o caso da Polícia Militar, então, sim, tem que estar formado até o dia da matrícula, tá? Até o dia da matrícula. Então, agora, uma dica que eu já dou aqui que é fundamental, tá? Seja para cá, para soldado, seja para o CFO da Polícia Militar ou do Bombeiro, tá? Professor, eu ainda estou estudando, não me formei ainda. Me formo só, talvez, vamos supor, ano que vem ou algo do tipo. Então, esse concurso não é para mim, besteira, é para você, tá? Eu vou dizer para vocês, quase todos os concursos que nós tivemos, soldado, CFO, etc., tiveram percalços e atrasos. Isso é normal de ocorrer, tá? Então, assim, a minha perspectiva é a prova esse ano ainda. Mas podem ocorrer percalços se a prova sair para o ano que vem? Pode acontecer. Pode dar outros problemas ali, no final a banca tem algum problema, impugnação. Já o concurso CFO, o último, por exemplo, a banca lá, a prova foi anulada, tiveram que refazer, aí fizeram no outro ano, aí acabou que teve a pandemia, né? A turma só foi entrar praticamente, nós estamos com uma turma do CFO, o concurso foi em tese 2017, né? E a prova foi 2018, enfim, né? Mas aí 2018, aí a prova, aí adiou a prova, tal, 2017, aí adiou a prova para 2018, e a turma entrou ali, uma turma se formou, a outra ainda está ali na escola, né? Agora, se forma esse ano, nós estamos em pleno 2022, eles entraram em 2021, uma das turmas, né? A outra entrou em 2020, se formou em 2021, e a outra entrou em 2021, está se formando agora em 2022, né? Então, assim, um concurso ali 2017, 2018, ingressando uma das turmas em 2021, praticamente aí, 3, 4 anos depois, né? Então, assim, ó, quem deixa de fazer a prova por pensar assim, não estou formado, perde a oportunidade e às vezes na outra não dá mais por causa da idade. Então, assim, ó, mete a cara, estuda, mesmo que você esteja às vezes iniciando ainda o curso de formação, tá? Daí é exagero, né, professor? Não é, tá? Vou dar um exemplo, claro que esse exemplo aí diria que talvez não se repita mais, é um caso, né, bizarro até, mas o concurso, por exemplo, do CFO de 2010, tá? Ele teve perspectiva de chamamento para 4 anos, né? Na época podia, tá? Hoje em dia é 2 anos no máximo e aí prorrogar por mais 2, mas na época podia já 4 anos, então eles botaram lá por 4 anos. Então, quando foi 2014, ainda teve turma chamada, só que aí teve uns 11 ali, que eu não sei dizer efetivamente qual foi o problema que ocorreu, se foram convocados ali para 2014 e aí resolveram cancelar ou algo assim. Eu sei que esses 11 aí ganharam ação ou algo assim e entraram, isso é fato, né, já são formados e tudo mais, entraram em 2015. Ou seja, o concurso foi em 2010 e eles entraram em 2015, uma turma ainda, tá? Uma última turma. O que significa que deu 5 anos, meu amigo. Deu praticamente tempo para a pessoa começar o direito, se formar e entrar, porque a exigência era bacharelado em direito já, tá? Então, não deixe a oportunidade passar por você estar fazendo faculdade agora. É óbvio, se você estiver fazendo um curso superior menor ou já estiver no meio caminho andado, tem mais chances, né, do que contar com toda essa situação. Nós tivemos pandemia, eu nem preciso explicar que está tendo agora a questão de varíola e coisa, então, assim, ó, os riscos são enormes, né, de ter adiamentos, de ter problemas, infelizmente, né, eu não acho bacana isso, mas pode acontecer. Então, não deixe a oportunidade passar, tá? Vem aqui conosco, estuda, vai estudando, porque às vezes pode ser sua última oportunidade, tá? Tem muitos que gostariam de estar no lugar de vocês aí, não deixar a oportunidade passar. Então, vamos lá, falando sobre a carreira de soldado, né, de praças, perdão, o ingresso no CFSD, você entra, o curso de formação ele é de até 1 ano aproximadamente, tá? É um curso de nível superior,
ele dura em média 9 meses, em média, geralmente o pessoal entra aí por fevereiro, março e se forma lá pelo final do ano, tá? É integral, aulas de manhã, de tarde e muitas vezes de noite, tá? E muitos compromissos finais de semana também, então não dá para acumular com qualquer outra atividade, nem pode, tá? Mas você, como eu falei, vai receber remuneração desde o ingresso. Aqui eu já botei a remuneração prevista para julho de 2022, já em lei, tá? Aprovada para julho de 2022 em lei. Então, assim, como não tem a menor dúvida que quem vai ingressar não vai ingressar antes de julho de 2022, então, na pior das possibilidades, você vai ingressar e vai receber a remuneração de 6 mil. Esse 6 mil é o bruto, sim, claro, vai ter desconto aqui do Sistema de Proteção Social Militar, né? Tá 10,5 sobre o todo, tem lá o imposto de renda. Aí, adicional aqui teria o auxílio alimentação, que hoje está em R$12 por dia útil aí no mês, então lá na faixa de uns 240 por mês também, né? Basicamente é isso daí, tá? Mas essa é a remuneração aprovada para julho de 2022, como vai entrar depois dessa data, já tem isso daí. É óbvio que tem a perspectiva de carreira aqui, depois de um ano de formado, tem também perspectiva de mudança da carreira, tá? Esse ano, mas é uma perspectiva somente, então não posso falar algo assim que está só previsto, mas se mudar vai até melhorar a passagem de tempo aqui para ser promovido, né? Mas hoje, um ano depois você vai à segunda classe, um ano depois de formado, né? Tal. Depois mais 4 anos você vai à primeira classe, aí você já passa a poder fazer a prova para cabo, né? Aí tem que ficar pelo menos 2 anos de cabo, pode fazer a prova para sargento, depois aqui 4 anos pode ir a segundo sargento, 3 anos pode ir a primeiro sargento e 3 anos pode ir a subtenente, tá? Esses são os interstícios mínimos, não significa que você vai com esse tempo nem nada, mas a carreira basicamente é essa daqui. Tem um grande detalhe interessante, principalmente para você que sonha de repente em ser oficial da PM ou até do bombeiro, que é digamos assim, entre aspas, a reserva da idade, né? Porque o limite de idade para ingressar na Polícia Militar é muito tenro, né? No máximo 30 anos. Não pode ter completado 30 anos, aliás, tá? Para que fique claro. Em Santa Catarina não pode completar 30 anos. Cuidado para não confundir com o Paraná, por exemplo, que você pode ter 30. Aqui você não pode nem ter completado 30 anos, tá? Mas se você de repente sonha em ser oficial, e às vezes você pensa assim, Coronel, mas, professor, mas eu quero ser oficial do bombeiro, tá? Você sendo policial militar, já militar, né? Da Polícia Militar de Santa Catarina, ou de outro estado, enfim, ou do bombeiro, você pode prestar concurso para oficial de ambas as corporações. Então, e convenhamos, né? O oficial do bombeiro, por exemplo, está previsto para abrir 15 vagas só. Muito pouca vaga, né? Então, se você teria pouca chance de ingressar ali e daqui a pouco passar da idade e perder a oportunidade. A Polícia Militar, soldado, é a que costuma abrir mais vagas. Então, não é que seja mais fácil, mas é a que abre mais vagas das duas instituições. O soldado bombeiro abre menos vaga também. Então, você passando, você, opa, soldado da Polícia Militar, vai vivenciando, bacana, já tranquilo, e mais se quer outros concursos aí, como por exemplo oficial da PM ou do bombeiro, você vai poder ficar tentando aí, independente da idade, porque você já vai ser militar estadual. Tá? Então, esse é um detalhe bem interessante. E volto a enfatizar, não há problema se você é policial militar e quer ser oficial do bombeiro militar, ou vice-versa, tá? Só que, obviamente, tem mais vaga para passar para soldado da PM do que para soldado bombeiro, e aí você pode tentar depois os dois concursos. Claro, respeitados os requisitos de cada concurso desse daí, tá? Então, a carreira de praça, se você seguir, vai ser essa, seja na PM ou no bombeiro, tá? Podendo chegar ali a subtenente, 16 mil, e aí você tem ainda também a perspectiva de fazer outros concursos, como eu falei, para oficial da PM ou do bombeiro também, tá? Beleza, seguindo. Agora, um ponto interessante, os principais requisitos de ingresso, ao ingresso, tá? Vamos lá então. Pessoal, aqui em relação à altura, eu sei que muitos devem estar olhando e estar pensando assim, professor, está errado. Porque a 587 lá agora fala 155 e 160, tá? Isso vai dar um pouco de polêmica, tá? Em relação ao possível edital que vai sair aí. Por quê? Porque a lei que alterou a altura para 155 e 160 foi declarada inconstitucional pelo TJ de Santa Catarina, por vício na origem, né? Eu sempre falo, né? É uma das questões de prova, inclusive, tá? Lei que trata, por exemplo, de ingresso na Polícia Militar, etc., carreira, estatuto, né, etc., é de iniciativa privativa do governador do estado. Então, quando a Assembleia Legislativa propõe por conta própria,
é um projeto que já, né, como se diz, nasce morto, já nasce morto. Então, não deu outra. Ele passou até com a idade, reduziu, só que foi declarado inconstitucional pelo TJ. Tá? A única coisa que o TJ declarou inconstitucional ex nunc, o que significa que não retroage. Não retroage. Tá? Não é ex tunc é para trás. Ex tunc, T de trás, tá? Eu uso essa brincadeira só para gravar, né? Que retroage. Ele foi ex nunc, então não afetou os candidatos daquele concurso que teve em 2019, tá? Que porventura tenham entrado aí na questão da altura ali ainda, mas foi declarado inconstitucional ex nunc, dali para frente. Então, a princípio, tá? Não tenho como afirmar aqui taxativamente, porque esse artigo aqui, que falava dessa altura, foi alterado pelo outro, e a outra lei foi revogada, né? Ele não volta automaticamente a estar vigorando, mas hoje o que existe, né, diríamos que é essa altura aqui, porque o anterior, aquela lei lá, ela foi declarada inconstitucional pelo TJ. Pode ser que por não ter sido corrigido na lei ou coisa, ainda saia a outra altura, mas a princípio, tá, por ele ter sido declarado inconstitucional, a altura, aí eu prefiro deixar aqui o que está previsto para você não se iludir de repente e chegar lá e se decepcionar ao aparecer 1,60 e 1,65, tá? Professor, reprova a altura? Reprova, tá? Reprova. Ah, eu tenho 1 centímetro a menos, 2, então já desisto? Não, se for realmente próximo à sua altura, tenta fazer o possível aí, já ver, correr atrás, é um dos pontos que dá para correr atrás aí com certo tempo. Talvez, dependendo da idade, tem tratamento, dependendo da situação fisiológica, ainda tem treinamentos e alongamentos e tal, que 1 centímetro, exagerando aí 2 aí tal, dá para tirar. Também tem o fato que quando a gente se mede de manhã, a gente consegue ter uma altura maior, tá? Então tem vários fatores aí que eu realmente não desistiria por causa de 1, 2 centímetros. Agora é evidente, né? Se você tiver lá, por exemplo, uns 10 centímetros a menos, 15, realmente não vejo condições, né? Não tem condições, realmente provável que reprove, tá? Eu brinco até dizendo, né? A medição, ela é muito simples, é feita de forma simples, né? Com aqueles equipamentos ali aquela barrinha de metal, né? Não é nada eletrônico e tal, então é sempre uma medição aqui, diria assim, mais tranquila, né? Mais pró-candidato do que o contrário. Então, muitas vezes você em casa vai medir, vai ser bem rigoroso, né? O coleguinha ali que vai medir, ou o pai ou a mãe vai achatar a cabeça e tal. Não, no dia não é feito dessa forma, é feito bem simples. Então, eu brinco dizendo que até cabelo volumoso vale a pena também, porque influencia, né? Já pega um pouquinho mais de volume ali no cabelo, tal, o que puder fazer para ganhar alguns milímetros ali são preciosos, né? A casca do pé mais dura ali, mais grossa, né, tal, alguns milímetros ali são preciosos, tá? Alongamento, tudo mais. Obviamente, algumas atividades são mais achatantes ali, né? Eu diria assim, achatam a pessoa, como a musculação de hipertrofia e tal, né? O halterofilismo ali, a ginástica, né? Algumas ginásticas olímpicas, tal, coisa assim, tendem a atrofiar, né? Pelo impacto, né? É muito grande. Mas e outras atividades como natação, e outras ali, elas tendem a ter um alongamento que você pode ganhar alguns 1 milímetro, 2 ali, alguns centímetros ali, diria até alguns centímetros, mas claro, nada muito exagerado, mas dá para correr atrás disso. O que eu digo é, não desanima se a sua diferença de altura aqui for pequena, né? For de poucos centímetros, corre atrás ainda que provavelmente dá. A idade realmente é complicador, né? Um fator complicador e elimina, não tem jeito, tá? A idade é entre 18 e não completar 30. Se você por acaso está vendo essa minha instrução e tem 17, também não desanima. Tem 16, não desanima, porque é aquilo que eu falei, né? É muito comum o edital, às vezes dá problema, atrasa, o concurso atrasa, a prova atrasa, e o 18 é até o dia do ingresso. Então, se tiver qualquer problema e demorar para ingressar, meu amigo, você foi até durante esse tempo aí, completou 18, ok, tranquilo. Agora, os 30 não, tá? Você não pode completar 30 até o último dia da inscrição no concurso público. Ah, professor, eu vou fazer 30 em agosto, em setembro. Então, significa que eu estou correndo quanto tempo? Infelizmente, sim. Né? No seu caso, sim. Se você faz 30 esse ano, no seu caso, você está correndo quanto tempo?
é assim, ó, rezar para Deus, é torcer para não ter problema, o edital sair o quanto antes, as inscrições saírem, porque você contabiliza o último dia da inscrição no concurso público. Se o último dia da inscrição você não completar 30 até ali, fechou, fica tranquilo, porque dali para frente pode adiar, pode demorar, você pode entrar na PM com 34, 35, não tem problema, desde que o concurso, o último dia de inscrição ocorreu antes de você completar 30 e aí depois atrasou por outros motivos que não vem ao caso, que não foi o seu caso, tá? Por isso que não vale a pena você deixar de se inscrever e perder a oportunidade se tiver, porque pode ser que o outro concurso demore, você tenha passado da data e aquela ali podia ser a sua carroça que estava passando, né? O seu concurso estava passando. Então, realmente, se puder, se cumprir os requisitos aqui, se inscreva, tá? Outro requisito essencial, claro que aqui eu botei os principais, né? Tem vários, tá? Inclusive isso é um dos pontos da prova, tá? É ter CNH ou permissão para dirigir, né? A permissão para dirigir porque você recebe no primeiro ano permissão para dirigir, tá? Então ela é aceita, apesar da lei falar CNH, é aceito, é permissão para dirigir. Professor, precisa ser categoria B, C, D ou E? Não, CNH. Ah, professor, eu tenho CNH somente do tipo A, tem problema? Não tem problema, embora eu confesso para você, se você puder fazer CNH, se puder fazer AB, melhor, tá? Se não, procure priorizar a B, né? Não, a gente trabalha na Polícia Militar com motocicletas também, muito bem, até por sinal, né? A Getan, ele trabalha muito bem e tal, as Rocans também, né? Trabalham muito bem com motocicletas, mas aí você fica limitado a só poder trabalhar com motocicleta ou a pé, né? Se você tiver categoria CNH. A, só A. Então, se puder, faça A, B, ou se tiver C, D ou E, melhor ainda até, né? Mas pelo menos a B, tá? Pelo menos a B, eu quero dizer, tá? A letra B, né? E, se possível, A e B, né? Mas se for só A, não tem problema, tá? O que você tem que ter é CNH. E aí, aqui também tomar muito cuidado. Ah, professor, ouvi falar aí de alguns cursos aí que são de 2 semanas, 3, e que são considerados cursos superiores. E são reconhecidos pelas instituições de ensino e fala lá, o professor fala do cursinho lá, que é válido em concursos públicos. Cuidado, tá? Cuidado. Ele não está mentindo, não está mentindo. É porque tem concursos em alguns estados, não é o caso de Santa Catarina, que exige qualquer curso superior. Senhores, quando é qualquer curso superior, realmente são válidos até esses cursinhos aí curtos aí de semanas, aí meses às vezes, que é dado pelo professor fulano de tal e é considerado superior. Porque qualquer curso pós-ensino médio pode ser considerado superior. Mas em Santa Catarina, ao contrário do que se fala grosseiramente, que para ser soldado é qualquer curso superior. Não é bem assim. É qualquer curso superior de graduação. E aí é que entra o detalhe. Curso superior de graduação são somente reconhecidos bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. E aí aqui sim eu vou dizer, mas no que, professor? Em qual área? Aí a área realmente é livre. Então a área do curso superior é livre, mas o curso superior tem que ser de graduação. E aí a lei fala reconhecido pelo MEC, obviamente pelo Conselho Estadual de Educação, que é o que reconhece os cursos superiores de acordo com o MEC, né? Então, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Aí, em qualquer área, mas tem que ser, verifique lá se esse curso é bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Então, se a pessoa falar para vocês, não, o meu é 3 semanas, é reconhecido e é válido para concursos públicos. Ela não está mentindo, só que ela está, digamos assim, dourando pílula, ocultando fatos. Então, se ela disser assim, ó, não, o meu é curso superior, é válido, mas é lá de 3 semanas, tal, menos de 2 anos, desconfie, tá? Aí você pergunta, aí ela vai dizer para você assim, não, mas é válido em concurso público, tal. Tudo bem, só pergunta assim, eu gostaria de ver o reconhecimento do Conselho Estadual de Educação de que ele tem da diplomação, ele dá a certificado de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Tá? Aí se ele mostrar para vocês que não, é certificado aqui com bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, beleza, tá? Acho muito difícil, se for muito menos que 2 anos aí, tá? Tem que ser no mínimo na faixa de 2 anos pelo menos aí, tá? 1 ano e 9 meses, enfim, dá 2 anos praticamente, tá? Agora você pegar e dizer, não, é superior, mas a nossa certificação aqui é dada como curso superior, não se preocupa, tal, e ficar só nessa enrolação, curso superior, não tem problema, ninguém está dizendo que não é,
só que tem que ser bacharelado, licenciatura tecnológica, tem que ser curso superior de graduação, tá? Então, cuidado com esse ponto aí, então, beleza? Então, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. É óbvio que eu falo aqui, né? Se você puder, professor, eu estou fazendo direito. Pô, excelente, melhor, porque aí você já fica pronto depois para fazer CFO da PM ou do bombeiro, né? Ou delegado e outros concursos, tá? Mas nenhum demérito contra qualquer outro curso superior que é válido também, é excelente, tá? Não tem problema. Só que o direito vai lhe abrir mais portas, digamos assim, né? Porque o bombeiro, o CFO do bombeiro, aí tem que ser bacharelado ou licenciatura. E também tem esse detalhe, né? Para o CFO do bombeiro não é válido o tecnólogo. É uma besteira, mas não é válido, tá? Então, também se você puder priorizar bacharelado e licenciatura, melhor. Mas se está fazendo tecnólogo, não tem problema, tá? Segue em frente, depois você corre atrás de verificar se você vai querer fazer um bacharelado e licenciatura. Eu, honestamente, até os cursos dados pela FAPOM, que é a Faculdade da Polícia Militar, que é hoje reconhecida pelo Conselho de Estado da Educação, eles são reconhecidos e são cursos superiores, tá? Tem lá cursos tanto de formação superior, já bacharelados, tá? Como tecnólogos, quanto cursos de especialização, já são reconhecidos pelo Conselho de Estado da Educação. Então, muitas vezes ali dentro da Polícia Militar, mesmo ao se formar, etc., você acaba já adquirindo o grau de bacharelado, enfim, então, dependendo do curso, tá? Então, não tem problema também se está fazendo tecnólogo, segue em frente, mas se você puder optar, né, tenta priorizar bacharelado e licenciatura, e aí tem a questão do direito que abre portas aí, um pouco mais de portas então. Então é isso, quanto à formação nível superior. Vamos lá. Vamos falar agora das etapas do edital. Então, principais etapas do edital, pessoal, que vocês vão passar. Prova escrita, tá? Professor, será que pode ocorrer ter prova oral? Não vou dizer que taxativamente que é impossível, mas é quase. Por quê? Quase impossível. Por quê? Porque teria que se alterar o decreto. E com a pressa que se tem para lançar edital, para concurso, para vocês ingressarem, ninguém vai ficar alterando edital, decreto, perdão, ninguém vai ficar alterando decreto agora, tá? Então, o decreto fala em prova escrita. Então, não vejo possibilidades viáveis de se alterar e ter prova que não seja escrita. Agora, pode ter questão dissertativa? Sim, pode. Não é normal a prova do CFSD ter questão dissertativa, a não ser redação, tá? Redação pode ser considerada uma dissertativa. Então, esteja preparado para questões objetivas, que é o mais provável de ocorrer, 58 mesmo, tá? E a redação, tá? Etapa de avaliação psicológica. A etapa de avaliação física, né, que é o TAF de ingresso na PM. Cuidado ali com seu colega que já é policial militar, ou bombeiro militar, porque pode ser que ele lhe fale, o TAF é de tal jeito, tá? Mas é que o TAF dele, principalmente bombeiro militar, é diferente. O TAF de ingresso na PM é um específico, tá? Eu vou falar com ele sobre ele com vocês também, tá? Bem legal, eu preparei um material bem legal mesmo para você que quer se preparar tranquilo. E você que está assistindo depois até, tá? Pode assistir acelerado, né? Você que está assistindo ao vivo, eu recomendo assistir tudo até o final e aproveitar a oportunidade também de ingressar no preparatório aí com condições especiais, tá? E já ir se preparando então. Mas se você está assistindo em outra hora, aí pode assistir um pouquinho mais acelerado ali, tranquilo, né? Etapa de avaliação de saúde, médico odontológico aqui, tá? Etapa do exame toxicológico e etapa de investigação social, são os principais aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Mas vamos começar pela prova escrita, tá? Na prova escrita, nós temos um tempo de duração de 5 horas. Professor, pode ser que mude? Pode ser que mude, tá? Mas acho muito pouco provável, tá? A tendência é assim, ó, é ser quase um Ctrl+C, Ctrl+V do edital passado para evitar problemas. Então, não se altera muito, justamente para evitar problema, lançar logo, ingressar logo, evita esse problema, entendeu? Então, pode mudar as disciplinas, pode, embora assim, ó, não tem como reduzir disciplinas, que não tem como sair, tá? Não tem como sair. Noções de informática, informática, né? Português, noções de direito penal, noções de direito processual penal, noções de constitucional, legislação institucional. Fugiu alguma? Não. Eu sei que você deve estar pensando em raciocínio lógico. Não. É que essas aqui não tem como fugir, tá? Não tem como tirar, porque essas estão no decreto. Só me engano, no decreto número 1479, tá? 2013. Então, está no decreto. E aí o decreto fala que terá a ter essas disciplinas, entre outras. Então, essas disciplinas são obrigatórias.
Na última prova a gente teve também raciocínio lógico, então a tendência é a permanecer, tá? Se teve, deve permanecer, tá? Mas essas que eu citei aqui não pode sair. Já raciocínio lógico pode se manter. E redação também é uma tendência lógica a se manter, tá? Está previsto também no decreto, então também é a tendência lógica a se manter. As provas atualmente não saem mais do ABCDE, tá? Então, assim, professor, mas existe chance lá de ser, por exemplo, a banca tipo CESP, coisa assim. Eu não vou dizer que é impossível, tá? Mas é quase impossível. Geralmente a Polícia Militar, como é um curso muito grande, com muita concorrência e custoso, geralmente é feito licitação para pegar a banca mais barata, né? Ou se procurar mesmo que seja por dispensa, que seja uma banca barata ou algo assim. Então, é muito difícil, tá? Muito difícil que seja uma banca renomada, reconhecida. Em compensação, existe uma grande chance da banca ser uma banca nova, uma banca renovada. Então, muita gente pergunta assim, professor, já você sabe qual é a banca ou desconfia-se qual é a banca? Eu sempre falo assim, ó, fica tranquilo quanto a isso, não se preocupa com isso. Tá? A minha aula, e eu falo com os outros professores também, é preparada para independente da banca, porque a gente sabe como é que é o estilo das bancas que são bancas novas, são bancas que não se arriscam muito, ficam mais na letra seca da lei, não evitam se miscuir muito em doutrina e jurisprudência. Eles entram um pouquinho, mas é bem de leve. Vou até falar sobre alguns casos da prova passada que teve ali. O pessoal, nossa, caiu ali, ó, tá vendo? Caiu doutrina. Caiu, nossa, é uma ou duas questões ali no meio de um monte ali, e mesmo assim, nada absurdo, assim, falando de lesão corporal levíssima, ou grave ou gravíssima, que é algo básico de se saber, tal, um ou outro detalhe assim e tal, mas em geral, ela se atém mais ou menos pela norma, tal, né? E foi uma banca nova, e foi em CAB na prova passada, né? Mas temos aí, já tivemos aí a OCP, já tivemos IOBV, já tivemos inúmeras bancas no bombeiro também, né? Diversas bancas no bombeiro, MS concursos, Objetiva concursos, e a tendência é geralmente ter alterações de bancas, justamente porque é feito dispensa de licitação ou banca mais barata. Dificilmente uma banca que já está ganhando nome, né? Tipo o FEPESE, por exemplo, ou que tem grande nome, né? Como a FEPESE, ou, né? Que era a Coperv, tal, enfim, aí, da UFSC, né, tal, ou a CAF até, né? Ou bancas aí renomadas nacionalmente, como o CESP e tal, são contratadas, tá? Porque o custo é muito alto, é muito caro. Então, assim, sim, tem tendência a mudar a banca? Sim, tem tendência a mudar. Dificilmente repete a banca, tá? Tem tendência a ser uma banca muito conhecida? Não, tá? E aí, como é que eu vou saber antecipadamente as características dessa banca? Eu já antecipo para vocês. Com certeza, se for uma banca nova, simples e barata, ela não se arrisca muito, tá? Ela fica mais na letra da lei, na objetiva, simples, porque se ela se arrisca um pouco, a Encab, por exemplo, fez isso. Quis inovar um pouquinho e tal, pau. Teve lá umas 5 anuladas ali, maciço de peso de recursos, ações judiciais, anulando questões, levando para o TJ e tal. Então, assim, ó, quis complicar? Se complica. Quem se complica, na verdade, é a banca. Então, a tendência é a banca não complicar, e se complicar, ela se autocomplica, porque depois vai chover ação e problema. Infelizmente, acaba até prejudicando o concurso. Então, é até melhor que a banca não invente muito, não inove muita coisa, não. Tá? Então, a tendência é a banca simples e costuma ser a ABCDE, tá? E 58 objetivos. Passou a ser na última prova 58 objetivas, por causa do raciocínio lógico, tá? Na última prova, nós tivemos provas em Balneário... lembrando que são 5 horas de duração e que você tem que fazer 58 objetivos e a redação, tá? Já tudo junto. Na prova passada, nós tivemos como locais Balneário Camboriú, Blumenau, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste, Tubarão. Então já serve aqui para você se programar, né? Não significa que vão ser esses municípios, mas tem grande chance de se manter mais ou menos esses municípios aí. Então você consegue se programar melhor se você reside aí em Maravilha, em Paraíso, outro município aí que seja distinto desse, você já se programa ali, né? Tem São Miguel do Oeste, daí tem Chapecó e tal, né? E aí você vê aí os municípios próximos aí, se você Sombrio lá, de repente faz em Criciúma, né? Ou ali... o Tubarão, enfim, ver qual o mais próximo ali, né, já dá para se programar mais ou menos, tá? Mas não significa que vão ser iguais, mas tem a tendência a ser mais ou menos esses aí. Como foi composta a prova? Vamos lá então. O que você tem que cuidar? Língua portuguesa.
Professor, a língua portuguesa é essencial, tem um peso maior? Eu diria que sim, tá? Não é que ela tem um peso maior, o peso é o mesmo. Se você verificar, 0,25, né? 0,25 tem um peso é o mesmo. Só que ela costuma cair 2 questões a mais. Então, nós temos 10 questões de língua portuguesa, as outras têm 8. E não preciso dizer que a língua portuguesa influencia na redação também, né? E a redação tem um peso grande. E, além disso, a língua portuguesa é essencial para você compreender certas questões de direito constitucional, penal, processo penal e legislação institucional, e até diria, por que não, raciocínio lógico, tá? Tem lógica ali também, muita coisa ali, português e tal, né? Então, sim, eu gostaria muito, por exemplo, de ser professor de português, porque eu não vou negar que é o filão-chave aqui de todo o concurso, né? Mas não sou e cometo até minhas gafes aqui, já peço desculpas antecipadamente, tá? Então, professor Wilson e outros professores nossos aí, que são os professores aí, mestre de português, Sidney e tal, não, eu me arrisco a falar umas besteiras às vezes, espero não errar muito, né? Não é minha área, mas gostaria muito que fosse, até porque é o filão-chave, com certeza, que merece estudo e não é à toa que a gente botou ali no preparatório todo um curso já pronto ali, preparatório para concursos gravado pelo Sidney com mais de 22 horas, que é um curso espetacular, e a carga horária maior aqui vai ser em português, também em redação e tudo mais, porque é importante, tá? Então são 10 questões valendo 0,25 cada uma, somando 2,5 pontos no máximo. Informática são 8 questões, valendo 0,25 cada uma, 2 pontos no máximo. Vou falar sobre informática daqui a pouco, tá? Raciocínio lógico, 8 questões, 0,25, somando 2 pontos no máximo. Professor, raciocínio lógico pode ser que não esteja na próxima prova? Pode ser que não esteja. Mas como eu falei, eu acho que vão evitar problema. Para evitar problema, melhor é não inovar muito. Copia o edital passado, só muda o que tiver que mudar e pronto. Então, acredito que não deva sair, tá? Mantenha-se estudando raciocínio lógico. Não é raciocínio lógico matemático, mas o conteúdo está ali dentro, cai muita coisa ali que tem a ver com matemática, tá? Embora as questões foram muito mais tendendo para a lógica e aqueles conjuntos, né? Está contido, não está contido e tal. Noções de direito constitucional, e é importante você perceber isso aqui, tá? De que não é um detalhe, está escrito noções de direito constitucional, tá? Então as questões tendem a ser muito mais leves do que um CFO ou do que outros concursos aí que exigem bacharelado em direito, tá? São questões bem mais simples em geral, tá? Mas fundamental, direito constitucional, tá? Eu vou tratar com vocês aqui também da parte de Constituição do Estado de Santa Catarina. Aliás, na prova passada eu matei 2 questões de Constituição do Estado de Santa Catarina. Quem viu minha aula, viu e sabe que eu falei, por exemplo, lá das porcentagens de venda lá da Casan, falei assim, isso aqui é um negócio aqui que é bizarro, né, mas acho curioso aqui, né, fala aqui de 50% tal, aqui de até 50% das vendas tal, aqui não sei o quê. É um negócio interessante constar na Constituição isso aqui, né, falei assim, né, e eu falei mais por curiosidade, não vou negar para vocês, tá, e caiu na prova isso daí, tá, caiu. A outra que eu sempre falo, óbvio, é dos militares estaduais, né, o que ocorre com eles e tal, e caiu também na prova, mas essa aí, beleza, essa aí não vou negar que essa aí eu já imaginava que é essencial estudar, e caiu. A outra eu não vou negar que acertei até na sorte é zero, porque eu falei sobre isso daí e caiu na prova também. 2 questões de Constituição de Santa Catarina, que caiu, tá? Bem importante, caíram na prova aqui então. Noções de direito penal, às vezes até sem querer eu acerto lá, né? E cai. Noções de direito penal, também bem tranquilo aqui dentro que caiu. Noções de processo penal também bem dentro do que eu já costumo falar aí que pode cair e tal. Não sou eu que costumo dar a disciplina, mas eu sempre dou minhas pinceladas e minhas intromissões, cuidado com isso aqui e tal, coisa, e acerto muita coisa. Legislação institucional realmente é comigo aqui, né? Eu costumo permear aqui essas disciplinas aqui e legislação institucional é comigo e aí não tem dúvida. Eu passei as questões aí tudo, falei o que ia cair e tal, falei muito ali dos conceitos, né? De adisposição, a deserção, tal, batata, caiu questão disso daí, conselho de disciplina, justificação, cuidado com o que é para oficial, o que é para praça, tal, batata, caiu isso daí, né, tal, foi padrão lá as questões, punições, vocês têm que saber as punições, quais são as punições disciplinares, detenção, repreensão, advertência, repreensão, detenção, prisão em separado, licenciamento exclusivamente disciplina, questão disso daí também, tranquilo, né, então questõezinhas aí, batata também matando aqui, 8 questões, 0,25, 2 pontos. Professor, mas então soma 58 aqui dá 14,5, mas que coisa estranha, porque aí vem a redação. O que é difícil é o cara que vai avaliar a redação é que vai se quebrar, né? Porque a redação daí ela vale 5,5, né? Então digamos, a nota 10 é 5,5, tá?
Tem um detalhe, você não pode zerar em nenhuma disciplina. No edital passado veio isso expresso, deve vir de novo, você não pode zerar em nenhuma disciplina. Então, professor, eu fiz 10, 8, 8, 8, 8, 8, mas eu não estudei com você, não estudei com o Voco Novo, não estudou comigo e zerei em legislação institucional. Pau, a sua redação nem é corrigida, tá? Mesmo que você tenha feito 50 pontos, o que é ponto para diabo, tá? Ponto para diabo, 50 pontos você passaria com uma redação frouxa aí, qualquer redaçãozinha. Mas se zerou, nem faz a próxima, nem corrige a redação, tá? Não é que não faz a próxima, você faz, mas não é nem corrigida, tá? Então, teve gente que correu isso? Teve, tá? Então, cuidado. Não pode zerar nenhuma disciplina, a redação, ela vale 5,5, ela tem que ter entre 20 e 30 linhas, isso do edital passado, óbvio, né? Mas deve se manter assim. E tem que ter título, também é outro ponto que eu vi muito candidato bom cair por causa do título, tá? Teve gente boa aí que eu vi cair, né? Até está falando que 5 cabeças aqui, não sei se é porque ele soube algum conhecido também, né? Eu vi gente, bastante gente mesmo, falou comigo ali, pô, professor, fui bem pra caramba e tal, mas deixei o título por último e não botei, ou tal, coisa assim, né? Pau, nem corrigem, daí zero e acabou, tá? Além disso, né? Como é que é feito o cálculo da média daí, tá? Então, a nota da prova objetiva, NPO é a nota da prova objetiva, ela é igual ao número de questões aqui, tá? É o número de acerto de questões objetivas vezes 0,25. Então, isso aqui é óbvio, tá? Não precisa nem saber a sigla ali para entender. Você pega a quantidade que acertou aqui e multiplica por 0,25. A pontuação máxima é 14,5, né? E aí vai dar a pontuação aqui da nota da prova objetiva, tá? E a nota final é dada como? Você pega a nota da prova objetiva, soma com a nota da redação e divide por 2, tá? Você vai perceber aqui, olha só, perceba aqui, ó, 14,5 é o máximo. Digamos que eu acertei tudo, muito difícil, tá? 14,5. Somou com a redação, 5,5, acertou tudo, gabaritou, vai dar 20. 20 dividido por 2, média 10, tá? Então é isso aí, é assim que é feito o cálculo então, tá? Professor, chegou no final, eu não obtive aproveitamento mínimo. Qual é o aproveitamento mínimo? 5. Então, se você não chegou a 5, você nem no cadastro de reserva fica, definitivamente você não foi aprovado no concurso, tá? Não dá nem para dizer que você fica em cadastro de reserva ou tem chance de ser chamado ou coisa assim. Não é nem chance, tá? Chegou abaixo de 5, já era, tá? O decreto preconiza 5. Ah, pessoal, eu ouvi falar que muito antigamente foi já reduzido de 5 e tal. Sim, era uma época que não tinha nem o decreto ainda, tá? Foi antes de 2013. Hoje o decreto prevê 5. Então, como eu falo, para ocorrer uma alteração assim, teria que alterar o decreto. Eles não vão alterar o decreto agora. Então, assim, não obtive média 5, sinto muito, né? Esse concurso não dá mesmo. Você não vai nem ficar em reserva nem nada, tá? E não pode também zerar em uma das disciplinas ou na redação. Em que pese, na verdade, se zerar na redação, não tem nem como obter média 5, né? Ou tem como, deixa eu pensar aqui. Obter zero não, tem como, né? Obter média 5, tem como. A média 5 até daria. Mas se zerar na redação também, já era, tá? Não vai, então, para as próximas etapas. Então, não pode zerar na redação, não pode zerar em nenhuma disciplina, ou seja, não pode zerar em nenhuma das provas ali, né, incluindo a redação, e não pode obter média abaixo de 5, tá? Na prova passada, a banca foi a ENCAB, tivemos 5 questões anuladas, tá? Não vou falar muito sobre elas pelo seguinte, as 5 questões anuladas foram assim, ó, basicamente, 3 praticamente foram por erros, 4 até, tá? 4 foram por erros de digitação, erros ali na formatação, o modo como saiu redigido, a questão tal, bizarramente saiu uma sigla no lugar de outra, e aí acabava com aquela letra que estava na abreviatura lá, não tinha sentido, mas ela batia com gabarito, então ficou um negócio muito estranho, e aí anularam essas 4 aí, e uma delas ali é porque a alteração da sigla alterava a questão, também afetava a questão. Então foram 4 por erros de digitação ali, de formatação, e uma só que foi por conteúdo mesmo, né? Que foi a de constitucional, que tratou de uma parte, conseguiu tratar de uma parte de direito constitucional que não estava prevista no edital. Aí foi anulada, tá? Então, Poder Judiciário lá e tal. Tirando essa, as outras 4 foram por erros de digitação ali, bem bizarros ali e tal, que batia gabarito às vezes, coisa assim e tal, e aí anularam por dúvidas. Até, infelizmente, 2 foram de lei, né? Uma de raciocínio lógico, uma de penal, 2 de lei,
raciocínio lógico, direito penal, e uma de constitucional, que foi a única que foi por mérito mesmo, tá? Mas é isso que eu tenho para falar sobre anulações de questões. É aquilo que eu falei, a banca quis inovar um pouco lá, inventar lá tal, e só se complica. A tendência é bancas fazerem coisas mais simples. Quem são chamados para a etapa seguinte, tá? 2.400 candidatos, ou seja, eram 800 vagas masculinas, foram 3 vezes, né? Femininas eram 200 vagas, 600. Professor, mas agora está previsto 500 vagas, né? Então, provavelmente, se for mantida a proporção, tá? 400 vagas masculinas, vamos ter 1.200 para a etapa seguinte e 200 femininas, nós tendemos a ter, 100 femininas, nós tendemos a ter 300 para a etapa seguinte. Esses 300, eles fazem todas as etapas seguintes, ou seja, teste físico, psicológico, tudo mais, e aí esses aí, eles ficam ali, ó, aguardando na perspectiva de serem chamados mesmo, tá? Os que passam desse número, existe uma tendência atual a realmente não ser mais chamado, tá? Não estou dizendo que é impossível, não é impossível, mas não existe uma tendência a não ser mais chamado, porque se for para chamar depois, teria que fazer as etapas todas, aí físico, tudo mais, porque eles não fazem. Esse aqui fazem. E o que eu posso dizer para vocês é que no último concurso que nós tivemos, até por causa dos problemas, pandemia e tudo mais e tal, desses aqui que foram chamados, tá? Todos entraram. Mas você vai dizer, como? Entrou 3.000? Não, é que todos os que foram aprovados na etapa seguinte aí conseguiram entrar praticamente, tá? Praticamente, claro, problemas judiciais, ter problema disso, daquilo e tal, mas em geral, praticamente todos entraram, tá? Completando aí mais ou menos as 1.000 vagas que teve, né? Meio que no limite até. Projeção para o concurso de 2022, é isso que você quer saber. Deve estar pensando aqui, professor, eu tenho que estudar para acertar quanto? Então vamos lá, eu fiz a projeção para você, né? Como nós vamos ter 50% das vagas, a projeção masculina é de que se você ficar nesse concurso aqui, no caso, deu mais ou menos ali até o 1.150. Isso eu estou falando em primeira chamada, porque aí depois teve problemas ali, teve ações judiciais, questões, tem demandas judiciais, tem classifica, reclassifica e tal. Mas basicamente assim, né, prima facie ali de primeiro ponto, então até o 1.150 aí eu calculo que consegue entrar. Professor, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se tiver 400 vagas masculinas, né, eles vão chamar 1.200. 1.200. Eu acredito que até o 1.150 ainda consegue entrar. Pô, é coisa para diabo. Tá? É coisa para diabo. Até o 1.150, até o 1.000 por aí, entra ainda. Pô, mas desclassifica tanta gente assim nas demais etapas? Sim, desclassifica. E eu vou falar com vocês sobre isso, tá? Do porquê você pode estar no 1.200 e não desanime. Inclusive ocorreu isso no bombeiro e na PM, com pessoas que estudam comigo, orientandos e tal. Tem gente que até hoje fala bem, pô, professor, eu sou policial militar, sou bombeiro militar, graças ao senhor tal, porque o senhor falou para mim, até no CFO, o rapaz lá que era o 80 e tanto lá tal, ele falou assim, acho que eu entro com recurso nessa questão tal. Aí eu falei, não, entra, todo recurso é válido, entra, porque uma fração de pontos, às vezes, que você ganhava, faz toda a diferença. E ele entrou, ganhou uma fração lá, acho que 0,25, 0 alguma coisa, aquilo jogou ele um pouquinho mais para cima, ele ficou em 70 e tanto, caíram fora alguns tal e entrou. Ele teve aula comigo lá até, falou assim, professor, eu estou aqui, graças ao senhor tal, não sei o que o senhor falou aquela vez tal lá, eu nem lembrava disso daí tal. Então assim, ó, não desiste, vai até o final, se você está classificado, né, se você está, aliás, aprovado, faz tudo que você for chamado com toda a vontade, porque vai dar certo. No fim você entra. Porque eu não duvido também que assim, ó, como você só 1.200 chamados, não duvido também que, elimina um monte de gente e tal, sobra uns 600, né? Aí é para entrar só 400, mas, entra 400, no outro ano chama o resto dos 200. Existe chance disso? Sim, existe chance grande para isso, tá? Porque há necessidade efetiva. Então assim, ó, faz com afinco, né? Mas eu jogo aqui até o 1.150, mais ou menos aí, média 7,30 daí, tá? Porque foi o que ocorreu nessa prova, no caso, tá? Média 7,30, recebendo 9,50 nas objetivas aqui, de média, ou seja, acertando 38. Eu botei acertou porque isso foi o que ocorreu de fato nessa prova, tá? Acertando 38 e aí uns 5,10 na redação, tá? Mas 5,10 é uma nota alta, professor.
Dá para tirar um pouquinho menos na redação? Sim, você pode tirar menos na redação. Teve gente que até com 2,80 deu dentro disso daí ainda, entrou tranquilo também, dentro dessa média aqui. Lembrando, eu estou tratando aqui como sendo 400 vagas só e não as 800 que foram, tá? Então, um 2,80 na redação dá, só que aí você vai ter que tirar uma média muito alta nas objetivos, praticamente gabarital, tirar muito alto, tá? Então, assim, ó, eu estudaria para assim, ó, para estar afiado nos simulados, tentar fazer 40 objetivos. Professor, com 40 objetivos é difícil fazer 40, hein? Não é tão difícil não, mas assim, ó, com 40 objetivos você fica tranquilo aqui, ó, porque você vê que o aprovado médio aqui fez 38, né, mas teve até gente que fez 37, só que obviamente já tirou mais na redação, tá? Porque aí com 40 você fica bem tranquilo na redação, né? Você pode tirar ali um 4 em alguma coisa, tal, um 3 em alguma coisa tal, e fica bem mais razoável na redação, tá? Agora, se você fizer aqui por exemplo, uns 37, você vai ter que fazer praticamente 5,5 na redação, né? 5,40 tal, aí já fica muito difícil, né? Muito difícil a redação perfeita. Eu, particularmente, tenho dificuldade em redação, nunca fica muito boa a minha redação, nunca tiro uma nota muito alta, sempre dou uma viajada lá, desconto um monte, então eu tento me garantir, eu me garanto mesmo nas objetivas, né? Então, eu não sei se você como eu, tal, se não, se você é muito bom na redação, excelente, você daí tem uma chance, de repente, tirando mais na redação, poder reduzir um pouquinho nas objetivas, né? Tirar até um 37, por aí e tal. Mas, estude, se prepare para 40. Por quê? Porque esse edital aqui foi 1.000 vagas, né? Eu sei que você vai estar dizendo, professor, mas você já não fez uma projeção para 400, para as 500 vagas, aí masculino 400 no caso? Sim, mas muda muito também, né? Muda muito a concorrência de um ano para o outro, os anos passam, muda a concorrência e tal. Então, assim, ó, estude para fazer 40, tá? Esteja focado para fazer 40. Se sair 39, 38, você já começa a se complicar na nota da redação. Se fez um 40, 41, 42, pô, você pensa assim, a minha redação foi ok, eu devo estar aprovado, né? Já fica mais tranquilo. Agora, fez um 37, 38, pá, a redação tem que ser top, né? Muito top, tá? Beleza? Então, assim, estude para fazer 40 no objetivo, pelo menos, tá? Candidata sexo feminino. Vamos lá, femininas, então eu falei, 100 vagas, vamos chamar 300, né? Projeção minha aí até 283 mais ou menos, ou seja, quase todas que estão classificadas, que estão aprovadas, tendem a entrar dentro das vagas. Elimina muita gente, como eu falei, nesse aqui, até 283 ficou ainda dentro das primeiras vagas, que foi a do primeiro ano, né? Eu sei que vão dizer, não, professor, na verdade eu conheço a fulana, ela ficou uma posição bem para trás disso daí, entrou ainda no primeiro ano. Sim, eu não duvido, só que assim, mas aí depois de outros problemas, outras eliminações, demandas judiciais, outras etapas, tal, mas a princípio, prima facie assim, né, tal, para ficar tranquilo, né, até o 283, média de 7,73, aumenta um pouco, né, aqui, média de 7,73, o que representa 10,75 nas objetivas, 43 acertos, tá? E um 4,70 na redação, que essa aqui foi uma pessoa mesmo que obteve essa média aqui, tá? Aí você deve estar pensando assim, pô, professor, mas 43 é muito, não dá para fazer menos? Dá para fazer menos. 40 no feminino já, ok, já teve gente sendo aprovada aqui dentro dessa média de 100 vagas, né, tal. Só que, aí ela teve que tirar uma redação ali, quase 5,5, se não me engano foi 5,5 mesmo, tá? Professor, e o contrário, sou ruim na redação, um 3,40 na redação, teve 3,40 na redação. Claro que aí obteve uma pontuação objetiva bem mais alta, né, ali faixa de 50 e tantos, 50 e poucas questões, tal, 50 e tal, né? Então, é aquele negócio, um compensa pelo outro, tá? Mas, então, femininas, eu estudaria para fazer 43 na objetiva. Ah, professor, pô, mas aí é sacanagem, é pesado, hein? É pesado, mas se for essa média de vagas, masculino eu estudaria para fazer pelo menos 40 objetivos, para ficar tranquilaço, e feminino, para ficar tranquila, 43, porque 43, ó, ela tirou uma nota 4,70 na redação. Ainda é uma nota muito boa, né? Eu ainda prezaria aqui por um 44, 45, tá? Porque eu, no meu caso, não me garanto na redação. Eu prefiro um 44, 45 para ficar mais tranquilo, tá? Mas eu prezaria aí, então, por acertar mais as objetivas, para ficar mais tranquilo na redação. Então, para garantir, femininas, treinem, estudem assim, ó, para fazer 45,
Ou seja, das 58, errar umas 13 questões. Tá de bom tamanho. 13, tá bom. Tá bom, 13, errar 13, tá bom. Né? Os masculinos já pode fazer para 40, que ainda dá tranquilo ali. Dá o que dá 18 erros, né? É objetivo. Claro, isso eu estou falando se você é como eu, que não é tão bom na redação. Se você se garante na redação, tá? Minha redação é uma nota 5 a 5,5 tranquilo, mas consegue reduzir aqui as objetivas, né? Você vê que aqui, ó, uma nota 5 na redação já faria que ela pudesse tirar aqui até menos, né, do que 43 pontos, tá? Teve aqui gente passando com redação 3,40 e teve gente passando só com 40 objetivas, das femininas também, tá? Claro que aí a nota da redação foi maior e aqui a nota objetiva foi maior, tá? Beleza? Vamos lá então. Então essa é a projeção para vocês. Então não esqueça, masculinos, treinem os simulados aí que nós vamos fazer, tal, do curso, etc, para fazer 40 pelo menos. Femininas, para ficar tranquilo, 44, 45, tá? Para ficar tranquilo. Ah, mas é muito difícil, tal. Isso é para ficar tranquilo, né? E, do contrário, ver como é que está a sua redação lá. Também vai ter a redação, vai ter a correção, vocês também vão poder ter uma noção aí, né? Como é que foi e tal. Beleza? Vamos lá. Cuidados principais na prova, então. Cuidados principais na prova aqui, então. Vamos lá. Começando pela avaliação psicológica, que foi o terror aí nesse último concurso, né? A pessoa ouvi falar que foi barra pesada, eliminação, tal. Só acho que tende a ser assim de novo. Eu acho que talvez, não sei, devem mudar alguma coisa, talvez, porque realmente eliminou muita gente, foi bem complicado, tá? Porque a opinião que eu tenho sobre isso, tá, eu não vou emitir, não quero causar polêmica aqui, não quero evitar, eu quero evitar problema, não sou psicólogo, não sou da área nem nada. Eu só digo assim, ó, se eu fosse hoje, você, querendo entrar na PM, sou ali um civil querendo entrar na PM, vamos supor, né? O que eu faria? Eu iria procurar se tem alguma possibilidade de eu me preparar, de eu estudar, de eu treinar, de eu tomar cuidados para a prova psicológica. Eu iria procurar isso, tá? Ou se tem a possibilidade de licitamente eu fazer algo assim, né? De legalmente eu fazer algo assim e me preparar. Eu procuraria. Ah, professor, eu acho que é possível. Já ouvi falar que tem gente que fala mais ou menos o que cuidados a tomar e tal, e que são profissionais e tal. Então, beleza. Eu procuraria, tá? No meu caso, tá? Falando por mim. Tá? Porque realmente foi barra pesada aqui e confesso que aí teve gente sendo eliminada ali que não deu para entender e tal, falava para mim, não deu para entender, aqui ó, deu tal coisa para mim e tal, então assim ó, complicadíssimo, tá? A dica que eu dou realmente é sendo honesto, sem querer me meter em polêmica, em questionar, dizer que é ruim ou que é bom, eu tomaria um cuidado de me preparar se possível for, tá? Etapa de avaliação de saúde, médico e odontológico. Essa aqui, sem dúvida, né? Essa aqui eu já sempre falei para se preparar, tá? Principalmente se você tiver plano de saúde, se você tem uma família aí que consegue lhe dar uma assistência ou se você tem recursos para conseguir fazer exames, já pega ali o edital, tem o edital ali passado, tá? Pega ali, pega tudo o que saiu no edital passado ali de exame de saúde e se você puder, faça, já antecipadamente. Porque tem muitos problemas de saúde que você consegue previamente corrigi-los, tá? Então, às vezes tem lá um problema ali no sangue e tal, que você consegue corrigir e tal. É óbvio que se tiver um problema crônico ou uma doença degenerativa ali que está evoluindo e tal, talvez não tenha milagre, né? Infelizmente. Mas muitos problemas você consegue corrigir, questões posturais, né? Eu, por exemplo, tenho problema postural, tal, então correção de problemas posturais, correção de questão de hérnia, às vezes, né, muito saltado, coisa assim e tal, então, você consegue corrigir antecipadamente. A própria questão da visão, tá, oftalmológica, é uma coisa que dá... A outra coisa que eu tenho para dizer sobre a visão, tá, não desanima também, tá, não desanima, porque também a visão é uma das coisas que dá bastante discussões judiciais e tal, então já tive gente aí que, já tive orientando meu chorando até, o meu médico falou que não tem como fazer cirurgia, porque eu tenho queloide, tem não sei o que lá tal, acabou minha vida, nunca mais vou ser militar, é o meu sonho e tal. Não acabou não. Não desanima porque já vi vários candidatos ali com... tem muita discussão sobre esse ponto aí, da questão de com correção lente e tal, você conseguir corrigir. Eu não vou dizer assim, fica tranquilo. Eu volto a dizer, se você puder correr atrás e corrigir os problemas que tiver médico e odontológico aqui, já vá corrigindo, tá? Mas muita coisa você consegue superar sim, tá? Exame toxicológico. Professor,
eu já usei aí entorpecente nos últimos meses. Ah, mas foi só maconha, tal. Não, você vai ser eliminado, tá? Eu não estou brincando, você vai ser eliminado mesmo, não tem. Tá? O exame toxicológico vai pegar aí pelo menos aí 6 meses aí de detecção, seja maconha ou qualquer outro entorpecente, entrou em contato, tal, fez uso ali mesmo que pouco tempo, tal, vai pegar e vai eliminar, tá? Não é inadmissível, né? Então assim, eu nem gostaria de estar falando desse tipo de dica, porque assim, se você é usuário e tal, né, pô, então não dá para ser policial militar, né? Mas com certeza a janela de detecção aí vai pegar por um bom tempo, então tem que parar o quanto antes, né? Eu nem gostaria que você fosse policial militar, mas enfim, mas estou falando aqui sendo honesto e dizendo o que ocorre, né? Vai reprovar qualquer toxicológico. Ah, mas professor, eu faço uso de anabolizantes ou hormônios para crescimento muscular, tal, coisa assim. Pessoal, esse aqui é um teste toxicológico de drogas ilícitas, tá? Então, que fique claro, eu não recomendo ninguém usar hormônios ou anabolizantes, enfim, sem prescrição médica ou acompanhamento médico, sem determinação até médica, tá? Agora, não é o que vai ser pego nesse exame toxicológico, tá? Então você, eu faço uso lá, acompanhamento médico, tudo mais de um medicamento tal, assim, assim, assado. Se é um medicamento autorizado no Brasil, então ele provavelmente não é uma droga ilícita e nesse caso não vai ser pego toxicológico. O toxicológico não é antidoping, ele é toxicológico, é para drogas ilícitas, tá? Agora, em compensação, fiz uso só de um cigarro de maconha, mas usei o cigarro de maconha lá na Europa, nos Estados Unidos, no local que era permitido. Tem problema? Tem problema, porque no Brasil é ilícito e você vai ser pego em toxicológico, tá? Então, quanto a isso daí, então. Beleza? Vamos lá. Etapa de investigação social. Esse daqui, pessoal, vai ser feito ao longo do concurso e do curso também ele é feito, tá? São entrevistadas pessoas próximas a você, são ouvidas gente da comunidade, é visto se você não tinha envolvimento com tráfico, com crime, com organizações criminosas aí e tal. É o momento daquela tua vizinha lá que não gosta de você se vingar, né? Ela vai dizer, o Joãozinho aqui é um vadio, faz isso e aquilo. Mas não é esse tipo de coisa que vai eliminar você, tá? Mas a gente vai ver lá se realmente você não tinha lá uma companhia social muito boa lá e era meio complicado, tá? Mas vai ser feita investigação então. Esse aqui não tem muito o que você fazer, tá? Vai ter como você eliminar agora os desafetos, né? Vai ser investigado, vai ser visto lá o que você fazia, se você não era de boa índole, aí vai ser descoberto, né? Esse não tem muito o que fazer, mas é uma etapa aqui interessante que eu tenho que citar também, porque às vezes pode ser que você... Às vezes o pessoal até me cita lá, né, como exemplo, tal, fala, conhece algum policial militar lá, tá, professor Von Knoll, tal, aí o pessoal até me liga, professor, você conhece o fulano? Conheço, acho que foi meu aluno do curso, não, beleza, só para confirmar, tal, mas conhece mais especificamente ele, sabe se ele andava com isso? Não, eu não sei, eu também não vou falar nada que eu não saiba, né, então, se vocês me citarem ali como conhecido, serve como referência, mas eu também não vou ficar inventando se eu não conheço vocês, tá? Então vamos lá. Aqui é um cuidado interessante também, IMC, né? O pessoal sempre pergunta sobre isso, tal, IMC é o índice de massa corporal. Bem tranquilo de calcular isso, você vai se pesar na balança, né? Vai pegar o seu peso e vai pegar a sua altura, então, digamos, por exemplo, eu tenho 1,76, multiplica 1,76 vezes 1,76, aí vai dar X, né? Aí você pega esse valor, guarda. Aí você vai pegar o teu peso, né, e vai dividir pelo cálculo, ali, pelo resultado que deu da altura ao quadrado. Tem que dar entre 18,5 e 30. Professor, o meu deu mais que 30, mas eu não sou gordo, eu sou musculoso, forte, atlético, e os meus ossos são largos, tipo o Cartman, lá do South Park, né? Os meus ossos é que são largos e são pesados, mas eu não sou gordo. Infelizmente, a princípio vai reprovar, tá? Então, assim, tem discussões quanto a isso, sim, não vou negar, tá? Judiciais e tudo mais até, mas assim, podendo evitar problema, evita. Então assim, tá muito forte, pessoal, tá muito, muito forte, muito exagerado, tá passando do 31, principalmente pessoas mais altas, tá? Pessoas mais altas, o IMC é mais complicado. Tem 1,90 m, 2 metros aí, o IMC começa a ficar mais complicado, porque costuma ser mais maçudo e tal, né? E aí se for forte mesmo, vai piorar bastante. Então assim, dá uma emagrecida, perde um pouquinho de peso, tenta deixar entre 18,5 e 30, né? E óbvio também, o 18,5 é bastante baixo, tá? Aí tem que estar meio que anoréxico ali, anoréxico ou diria até
talvez aquele fisiculturista ali fazendo fisiculturismo aí muito exagerado e tal, mas assim, o 18,5 aí também é bem difícil de bater, né? Eu, quando entrei no CFO, era muito magro mesmo, e ainda assim, eu lembro que eu acho que eu tinha um 21, alguma coisa ali, tranquilo e tal, e era absurdamente magro, né? Hoje eu não sei, eu teria que calcular aí até, mas eu estou bem agora também, dei uma boa emagrecida aí também, o meu peso aí está 69, a altura 1,76, eu acho que dá bem baixo também, mas não faço ideia quanto é que está dando hoje, mas assim, para não passar não ficar acima de 18,5 e não passar de 30, não é muito difícil, mas tem casos, tá? Então assim, ó, não custa, dá uma verificada no seu, calcula e, se puder, corre atrás, sempre com acompanhamento médico, profissional de saúde, educação física, etc., conforme o caso. O outro que eu vou falar agora tem tudo a ver com profissional de saúde e de educação física, tá? Então assim, ó, TAF. Eu vou dar algumas dicas básicas aqui, tá? Mas assim, ó, professor, com essas dicas eu já vou sair treinando tal, e vou matar o TAF então. Não faça isso, tá? Eu recomendo. O teste de aptidão física, ele é muito sério e como ele leva você a limites, se você tiver um problema, você pode infartar e morrer. Então assim, vai primeiro no médico, verifica se ele vai fazer alguns exames básicos ali e tal, ele vai dizer, não, está liberado para atividade física. Pelo certo, você deveria fazer isso para fazer uma academia, etc., né? E depois, procura acompanhamento de um profissional. Profissional, de preferência de educação física, né, o fisioterapeuta e tal, mas em geral, geralmente educação física, que vai lhe dar um acompanhamento devido, tá? As dicas que eu vou dar aqui são dicas de leigo, que fique bem claro, de alguém que gosta muito de atividade física e sempre me dediquei e fiz o TAF bem e tal, mas não sou profissional de educação física, então eu recomendo, antes de fazer atividade física, procura um profissional de saúde, né, de preferência um médico e tal, e em seguida vai lá ele liberando, vai para o profissional de educação física, dá uma conversada com ele e tal, né, não precisa um personal trainer e tal, mas dá uma conversada com o profissional de educação física, de saúde, etc. Tal, da área ali, né, específica, para ele treinar. Você pode levar para ele o edital até, que vai facilitar, porque aí você mostra para ele, ele vai entender e vai conseguir lhe aplicar. Tem os desenhos no edital, tem tudo, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que cuidar aqui, você tem que obter, no mínimo, 25 pontos por prova, tá? Professor, então, cada prova tem que fazer no mínimo 25 pontos, senão você já reprova, tá? Então, digamos assim, ó, barra, por exemplo. Vou dar o exemplo da barra. 3 barras fixas, né? Que é chamado de apoio na barra fixa tal aqui, mas não é apoio não, tá? É barra mesmo, tá? Barra fixa, 3, você vai ganhar 25 pontos. Com 25 é o mínimo, beleza, tá? Se você fizer 2, já era, tá? Só que tem um problema. Nessas 4 provas principais aqui, ó, essas 4 primeiras, você tem que obter no mínimo 200 pontos. E outra coisa, talvez você esteja falando assim, professor, eu fiz a prova do bombeiro, a última tal. A bombeira é diferente, tá? A bombeira tem natação, tem outras provas. Essa é da PM, Santa Catarina. Se você fez de outro estado ou Polícia Civil, é outra prova também. Então, aqui eu estou falando da PM de Santa Catarina. Vamos lá. Então, essas 4 provas principais aqui, você tem que fazer no mínimo 200 pontos. Então, fica fácil você perceber o quê? Se você fizer 25 pontos na barra, 25 no abdominal, 25 no apoio de 4 tempos, que é o meio sugado, 25 no 100 metros rasos, você vai somar quantos pontos? 100 só. Você não vai obter o mínimo de pontos, que é 200 nas 4 provas principais. E não vai passar. Professor, então eu preciso fazer 25 por prova no mínimo, mas tem que somar 200? Que bruxaria é essa? A bruxaria é que você não pode fazer 25 em todas, que você não passa. Então o ideal é que você faça um pouquinho mais de barra, aí você faz lá, vamos supor, uns 50, 60 pontos. Um pouquinho mais de abdominal do que 30, aí você faz lá uns 50, 60 pontos. Um pouquinho mais aqui do que 16 no meio sugado, que é mais complicado, você faz um pouquinho mais de ponto. E aí no final, os 100 metros rasos, que não tem muito milagre, você vai correr tal, somou os 200 pontos, beleza? Fez o mínimo 25 por prova e somou 200. Você pode fazer, vamos supor, 25 na barra, só que você vai ter que compensar nas outras fazendo muito ponto. Então complica, né? Principalmente se você fizer pouco ponto aqui, pouco ponto aqui, você está lascado. Você vai ter que ser o Usain Bolt aqui, chegar no final fazer um tempo muito baixo. 13 segundos é pouco, tá? Para quem é atleta tal, aí, de atletismo, de repente 13 segundos seja fácil, mas contra eu, por exemplo, não chegaria na prova aqui precisando de 13 segundos nunca, que eu não conseguiria, né, tá? Então, eu prefiro me garantir aqui na barra e outros exercícios. Então, pessoal, vamos lá. Falando de exercício por exercício, vamos lá. Homens vão fazer barra fixa. A barra é em posição
de pronação, o que significa palma da mão para fora. Então você bota a palma da mão como se estivesse falando pare, aqui, né? Pare para alguém, tá? É assim, essa é a posição, tá? Aí tem aquela pergunta, vamos ver, acho que é o Clever até, né? Se estiver assistindo lá, o Clever até se estiver assistindo, já é policial formado, né? Estudou comigo lá e tal. Ele falava bara, né? Falava bara. Aí eu falei um dia para ele assim, Clever, tu vai ter um problema, tu não vai nem chegar na barra, porque tu fala bara, tu vai escrever bara e vai reprovar na prova de português e não vai chegar lá. Aí ele tá formado lá, né? E ele, acho que foi ele que me perguntou uma vez, pode pegada macaco, tá? Assim, que diabo essa droga aí, pegada macaco, só que aí eu entendi, é que tem pegada assim ou botando o polegar por baixo da barra, né? Isso aqui não faz diferença, tá? O que importa é você pegar com a mão, palma da mão para fora, pronado, tá? Pronação. Então aqui, ó, aí quando se você vai pegar assim, que eu pegada macaco, pelo que eu entendi é isso aqui, né? Pega como se fosse um macaco, ou assim, besteira. Isso aí não vai ter problema, tá? Eu particularmente prefiro assim, mas ele falou, porque pegada macaco é melhor, não sei o que, tá? Sei lá, né? Diabo. Então, agora, a perna tem que estar estendida e paralela, tá? Professor, eu sou muito alto, aí pode dobrar? Você não pode dobrar, tá? Agora, obviamente, se você, com a perna estendida, vai tocar no chão, aí a única hipótese que é permitido dobrar um pouco, mas eu acho que é quase impossível, porque a barra lá, ela tem um negócio para subir, para daí você alcançar a barra. Então ela fica com 2,20 metros, 2,30 metros. Então, se for o maior homem do mundo, aí de repente você toca no chão, mas do contrário você não vai tocar. Então é perna estendida. Professor, na minha academia eu treino com a perna dobrada. Faz diferença? Faz muita. Experimenta fazer a barra com a perna dobrada. No outro dia você faz com a perna esticada para você ver como dificulta. Por quê? Dobrada dá uma melhor estabilidade e equilíbrio. Parece não, facilita. Às vezes você faz ali 5, 6 barras com a perninha dobrada e cruzada ainda, né? Experimenta deixar esticada para você. A perna balança, desequilibra, atrapalha, e aí esse atrapalhar é besteirinha, é pouca coisa, mas é aquela pouca coisa que você consegue fazer 5 porque você se perde na distração em ficar cuidando para estabilizar o corpo. Então, faça com a perna estendida, pernas paralelas, sem cruzar e sem dobrar, tá? E sempre pronação. Não adianta, eu faço 10 barras assim, professor, tá? Não adianta, tá? Segredo da barra. Você quer o segredo da barra? Quer o segredo da barra, professor? Eu quero fazer barra. Eu, por exemplo, faço muito bem barra, tá? Eu quero o segredo da barra. Eu quero treinar para barra. Ouvi dizer que tal treinamento é bom para barra. Não, para barra eu vou dizer o segredo, é fazer barra. Você vai dizer, pô, mas se eu não consigo fazer barra, como é que eu vou treinar para fazer barra? Você pendura na barra e fica lá, tá? Faz a barra. Mas para treinar a barra, só fazendo barra, tá? Não adianta fazer puxador, não adianta nada. Para barra, é barra. Nem que você fique pendurado. E outra coisa, você está vendo que é no mínimo 3, no máximo 12? Tenta chegar lá fazendo as 12, que é melhor, para 100 pontos, né? Não vá para a prova no dia dizendo para mim que faz 3, tá? Eu nunca vi alguém que chegou para mim e falou assim, professor, estou fazendo 3 tranquilo. Você não vai passar. E não dá outra, o cara não passa, tá? Vai chegar no dia, vai estar molhado, vai estar escorregadio, vai estar aquela pressão, aquele nervosismo, calor, né? Se tiver frio, vai estar frio, se tiver calor, é calor do inferno, não tem meio termo, no dia é sempre ou calor de rachar ou frio de rachar, aí é fome, é sede, é todo mundo passando mal, aí você vai no banheiro, nossa, é destruída, todo mundo no banheiro também, todo mundo passa mal no TAF, até eu, todo mundo, ninguém fica bem no dia do TAF, né, o teste é complicado, você fica nervosa. Eu sempre passei no TAF, sempre fui bem, tranquilo, mas sempre fica nervoso, né? E aí você vai fazer, aí você vai se pendurar na barra, vamos lá, possibilidade, se pendurou, balançou e já fez a primeira já no impulso, ele já não vai contar. Então se você fazia 3, já era, pode descer e ir embora, chorar, porque você já não vai mais contar, ele não contou a primeira. Chegou a última, não fez completamente e se soltou já, não contou, já era também, tá? Escapou um pouquinho, estou nervoso e tal, eu acho que não vou conseguir fazer tudo o que eu fazia. Peraí, mas o tudo que você fazia era o quê? 3? Então já era. Então você já não vai para o treinamento, né? Eu costumo dizer, quem fala para mim que faz 3 barras, não faz 3 barras. Vai para lá fazendo frouxo 6, 7. E não tenha dúvida que se você estiver fazendo tranquilo 7, você vai fazer 6. Ou ele vai contar 6. Você não vai passar o direito queixo numa, tal, complicado. Então assim, a barra elimina, tá?
é das provas masculinas que mais elimina. Masculina, porque essa é masculina, tá? É só para homens, tá? Essa daqui, tá? Então, é das provas masculinas que mais elimina, tá? De preferência, vá para lá treinado para fazer 12, tá? E eu não vou negar para vocês também que é o seguinte, ó, eu particularmente, costumava treinar para fazer mais do que 12, mas também não se empolgue a querer mostrar fazer 20, 30, que você vai perder tempo, esforço físico e corre um sério risco de se lesionar. Já vi gente ali querendo fazer para aparecer mais barra, se lesionou e aí dificultou para as demais etapas. E não vai mudar absolutamente nada. A única coisa que eu realmente não vou negar, que eu, no meu caso, gosto de fazer, mas é opcional, eu gosto de contar claramente as barras minhas para ver, e quando eu faço a 12, eu faço mais uma, porque para não ter sombra de dúvida, porque se ele não tiver contado alguma, eu vou fazer a 13. Aí eu faço a 13 para garantir, mas é necessário isso? Não, não é necessário. Vai ser eliminado por isso? Não, não vai ser eliminado por isso. Tem tempo na barra? Não, não tem tempo na barra. Então, agora, 15, 16, 20, besteira, tá? Besteira. Você pode conseguir, mas não vale a pena, não vai aparecer, não vai adiantar para nada, você vai só perder tempo. Mas assim, ó, umazinha a mais do que puder fazer, eu faria, só para garantir, tá? E não se solta lá. Eu, no meu caso, se você está bem tranquilo mesmo, fez as barras, terminou, se estica bem o braço, ok? Ok, se solta. Evita fazer aquele negócio assim, ó, de já terminar e já soltar, porque ele pode entender que você soltou antes de concluir, e aí não vai contar também, tá? Obviamente não pode escorar, não pode descansar com o queixo lá em cima, não tem tempo. Não tem tempo, você pode ficar penduradão ali, em tese descansando, não adianta muita coisa, né? Mas pode. Agora não pode pendurar o queixo, trancar, fazer qualquer coisa assim, não pode, tá? Femininas, é o desenvolvimento militar, também chamado de desenvolvimento com halter, né? É uma barra que vai totalizar 10 quilos, tá? Cuidado! Que meninas fazem crossfit e tal, não sei o que, não é uma barra de 10 kg com mais anilha, não é uma barra com 10 kg de cada lado, é uma barra, pode ser uma barra de 8, bota 2 anilhas de 1 kg de cada lado, cuidado porque aquelas presilhas às vezes já tem peso também, né? Que ela totalize 10, e aí vai fazer esse movimento aqui, ó, sair daqui e estender lá em cima da cabeça, tá? De repente eu não estou estendendo muito bem aqui, porque eu sou meio ruim de mobilidade, mas enfim, vai estender lá em cima da cabeça. 21 a 36, tá? Mesma coisa que a barra fixa. Não tem tempo, professor? Não tem tempo. Muita gente não sabe disso, tá? Mas não tem tempo. Pode passar de 1 minuto, tá? Pode, inclusive, ela pode descansar, né? Agora, lembrando, descansar em posição de fazer. Ela não pode pegar, baixar a barra, não pode descansar aqui, botar no peito, fazer alguma coisa, botar na cabeça, travar a barra. Ela vai descansar, no caso, em posição que é uma posição que cansa, na verdade, né? É só parar e continuar a fazer, tá? Fazer o movimento completo. 21 vezes ganha só 25 pontos. Tem que fazer mais, chegando até 36 para 100 pontos. O máximo é 100 pontos, tá? Por prova também, tá? Beleza? Esse é o feminino. 10 quilos a barra no total. Geralmente é uma barra de 8 com 2 anilhas de 1. Ou pode ser uma barra de 6 com 2 anilhas de 2 de cada lado. Só falta lembrar, cuidado com a presilha. Às vezes tem presilha, aquela que a presilha já pesa uns 500 gramas, 1 quilo, aí dificulta também, né? Você está treinando com peso a mais, tá? Beleza. Aí vai para o abdominal remador. No abdominal remador, qual é o abdominal remador? O abdominal remador é aquele que você se estica completamente o corpo. Eu não consigo fazer aqui em pé, no chão, você tem que fazer de um jeito que fique completamente esticado, tocando atrás mesmo, e se fecha, dobrando as pernas e os joelhos e passando aqui, ó, mais ou menos a linha do cotovelo aqui, né, da parte interna aqui do cotovelo aqui, da perna dobrada aqui. Vai ficar paralela, lateral ali, mais ou menos ultrapassando, e as pernas vão juntar aqui dobrado. Esse, ó, completou, vai, estica de novo, tá? Segredo do abdominal, fazer rápido, com movimentos vigorosos, com vontade, com energia. Aí você está pensando assim, ô, senhor, eu não consigo. Faço no chão da minha casa ali e se eu fizer com movimento vigoroso eu me quebro todo, me machuco e é difícil. Justamente, por isso que o abdominal ele não é feito em chão duro, não é feito no cimento, não é feito no areião, não é feito porque senão você se lasca todo, não consegue. Ele é feito ou na grama, ou no tatame, ou no EVA, né? Então, numa superfície que ela absorve o impacto.
porque aí você pode fazer com toda a vontade que não vai machucar. E é recomendado que você tire o relógio, porque já teve gente quebrando o relógio nesse exercício. Tira o relógio, tira ali tira os apetrechos, tudo e faz com vontade, faz com vigor mesmo, se joga mesmo, porque no fazer com força, com vigor, você consegue esticar mais o braço. Eu, por exemplo, não consigo esticar meu braço totalmente, principalmente quem faz muita musculação, não é até o meu caso, mas quem é halterofilista muito, não consegue, que fica geralmente dobrado e tal. E aí fica assim, pô, não consigo, professor. Se você fizer devagarinho, não vai conseguir mesmo. Se você fizer rápido, pá, no bater, ele automaticamente, o impulso te ajuda a esticar o braço, ele vai bater. E outra coisa, no que bate atrás, como a superfície ela absorve um pouco, mas ela vai ter uma certa, um movimento ali me fugiu agora a palavra aqui, mas reação ali, né, ela vai te ajudar a impulsionar de volta também. Então, quanto mais vigoroso e rápido você faz, melhor. Se você fizer devagarinho, vai gastar muita energia para descer, para subir de novo com toda a força do corpo, tal, tá? Cuidado, porque dentro da PM o exercício é outro, tá? O abdominal daí passa a ser outro. É um abdominal lá que é presa as pernas e tal, mas como esse abdominal para candidato dá muito problema, que teria que prender a perna e daria discussão, se o cara prendeu direito a perna ou não, então é feito o remador em que o cara fica livre. Não é raro você sair girando igual um relógio, é bem engraçado até, bem engraçado. O cara sai, vai girando, parece um relógio, vai girando, você vai dando golpe nos outros que estão do lado, tá? Não é raro acontecer isso, tá? Não tem problema, óbvio, não vai tentando cuidar para não fazer isso tanto, né? Mas é normal, o pessoal vai meio que girando assim, vai indo, tá? Vai contar. 30 a 45 abdominais. Aqui é 1 minuto. 1 minuto, contadinho, tá? Saiu de baixo, fechou, voltou, contou 1, tá? 1 minuto. 30 a 45. 30 faz 25 pontos só, 45 faz 100 pontos. Dica que eu dou, pontua nesse, hein? Honestamente, eu acho muito fácil. Mas é de cada um, tem quem reprova. Mas eu acho que esse aqui é o que dá para fazer 100 pontos, tá? Para compensar os outros. Se você é ruim na barra fixa, como a maioria das pessoas são, ou coisa assim. Então. Feminina, 25 a 40, tá? Mesma coisa, 25 ganha 25 pontos, 40 ganha os 100 pontos, tá? Aí tem a tabela lá completa. Vamos lá, apoio 4 tempos, também chamado de meio sugado. Cuidado porque ele tem esse nome de apoio, mas você não chega a fazer o apoio definitivamente. E outra coisa, cuidado se você faz crossfit, funcional, coisa assim, porque eles têm o costume de fazer aquele chamado burpee e é diferente, tá? Prejudica no sentido de que você não é o que treina aqui, tá? Então, toma cuidado, treina para isso aqui mesmo. Meio sugado é o apoio 4 tempos. Por que 4 tempos? Você vai sair daqui, você vai, primeiro tempo aqui então, vai fazer 1, vai baixar do lado ali, vai jogar a perna para trás, eu não vou fazer aqui, mas vai jogar a perna para trás e ficar em posição de apoio. Ficar só em posição de apoio. Não faz o apoio. Não desce, como no burpee ou coisa assim, tá? No burpee, enfim. Depois, volta da posição de apoio para o agachado. Posição 3. Depois, volta para cá. Posição 4. E recomeça. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4. E assim vai. E não tem o pulo também, né? Pula no final por causa do burpee e tal. Não tem o pulo. É um exercício que é ao contrário do abdominal. O abdominal eu falei que tem que fazer rápido e com vigor. Aqui, faça com cuidado, devagar, bom, claro, você vai dizer, pô, mas se eu fizer muito devagar não vai dar tempo, porque é 1 minuto, Você vai fazer com vigor, eu diria, né? Com vigor, com vontade, mas muito bem executado. Aqui, ao contrário do abdominal, se você fizer muito rápido ali e coisa, ele não vai contar. E não contou, pessoal, cada meio sugado leva aí 3 a 5 segundos. Então, se você errar um movimento, ele fizer mal feito e ele não contar, você perdeu 4, 5 segundos, é muito tempo, tá? É muito tempo. Se você levar 5 segundos de cada um, você vai conseguir fazer aí 5, né? 5, vai conseguir fazer 12 só. Então, imagina. E aí, geralmente, aquele que erra, é justo que você vai perder uns 5 segundos. Você vai dizer, pô, mas 5 segundos não dá. Então, você vai ter que fazer 3 a 4 em cada segundos. E um ou outro que você vai levar 5, vai ser justo aquele que, de repente, você vacilou e que talvez ele não conte. Então, toma muito cuidado, tá? É um exercício que tende a você fazer aqui, ó, na faixa de 16. Não tem erro, tá? Se você fizer assim, ó, pô, professor, eu tô fazendo só 17. Tranquilo.
O que me preocupa é aquele que chega para mim e fala assim, professor, eu estou fazendo, para mim é frouxo, eu faço 32, 33 e tal. Provavelmente está fazendo todo mal feito, não vai contar nada, tá? É humanamente impossível fazer muito mais que 31, tá? É 31 no limite e olha, é difícil alguém que faça, tá? Para você ter uma ideia, na minha época era 19 o mínimo. Eu lembro que eu fiz 21 ali, ó. Eu lembro que estava quase dando tempo já, meu pai pensando assim, meu, vai ser eliminado essa droga aí, né? Tal. Aí eu fiz 21. Né? Aí eles reduziram para 16 porque muita gente era eliminado, porque era 19 o mínimo. E com 16 muita gente reprova ainda, tá? No feminino é 11 a 26. Também não é fácil, tá? É o mesmo exercício, 11 a 26. Aqui é 1 minuto. 100 metros rasos. E aí 100 metros rasos não tem segredo, né? Aquele negócio, preparar, apontar, preparar, já, deu. E sair sem queimar, cruzar a linha de chegada, né? 100 metros rasos, é 100 metros, né? Você vai ter 17,5, o marcação ele é assim, tá? Então se no relógio tiver lá 17,5, não interessa o que está atrás. Se tiver 17,5, passou. Não pode mudar por 6. Mudou por 6, já era, tá? Não interessa a fração aqui depois. Até 17,5, 25 pontos. Eu não sei você, mas eu tento fazer muito ponto aqui, aqui e aqui é o que eu consigo, para daí aqui ficar no que der, porque aqui não tem milagre, né? Você não vai conseguir na hora correr muito mais do que você já corre, né? Cuidado com o treinamento para isso aqui, tá? Por isso que é muito importante o profissional de educação física, porque aqui a pessoa se lesiona muito. Se treinar para isso daqui, sair treinando, principalmente agora no inverno, frio para diabo, sair correndo 100 metros aí vai se lesionar, tá? Então 17,5 a 13 para homens. Né? Claro, se fizer menos que 13, professor, pô, excelente, é igual a barra, né? Mas eu acho difícil, é difícil. E 19 a 14,5 femininas. Beleza? 12 minutos. Aí você, digamos que somou 25 por prova e fez 200 pontos. Você conseguiu. Conseguiu o mínimo para passar, então, aí você vai fazer agora a última prova. A última prova você vai ter 12 minutos para fazer 2.400 homens e 1.970 femininas. Treina para 2.000, tá? Para você entender, hoje em dia relógio, celular marca fácil, né? Quase todos os relógios celulares marcam fácil. Então eu recomendo treinar com relógio ou com celular em qualquer lugar, de preferência local plano e de preferência até numa pista de verdade, porque no dia é na pista, tá? Porque é uma diferença, você corre na beira-mar ali, tranquilo, aí vai vendo as menininhas, tal, né? Os menininhos, sei lá, e aí empolgadão, tal, tranquilo, aí aquilo ajuda muito, né? No dia é na pista de atletismo. A pista, se tiver calor, ela fica seca, só poeira, cansa. Se tiver chuvoso, tal, mais chuvoso, professor, não é melhor? Fica com limo, fica escorregadia. De qualquer forma, ela é ruim. Gruda no sapato, tal, no tênis, tal, né? No tênis, tal, é ruim. É 400 metros rasos, você fica correndo no mesmo cenário ali, vendo o mesmo cenário, é cansativo, tal. Então, assim, ó, tenta de preferência treinar um ou outro dia em pista oficial de atletismo, que costumam ter as pistas para esse tipo de prova 400 metros, tá? 100 em cada reta e 100 em cada curva, tá? E aí dá 400. Aí no caso dos homens vai dar 6 voltas, no caso das mulheres dá um pouquinho menos que 5 voltas, faz logo 5 voltas, tá? Treina para isso daí então. Tranquilo? Beleza? Cuidados agora para a prova escrita, né? E aí seguindo aqui eu fiz um gráfico, tá? Que representa aqui, ó, 22 pontos a redação. Se tudo valesse ponto, né, a redação valesse só ponto também, é como se a redação valesse 22 pontos. Então, quando a gente tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, 5 vezes 8 aqui, 40, né, aí 48, aí 58 pontos, aí você vai ter ali mais 2 dá 60, mais 20, 80 pontos. É como se você pudesse totalizar 80 pontos. Se a redação valesse por pontos, assim, né, equivalente à prova, é como se ela fosse uma prova valendo 22 pontos, tá? Então você totaliza 80 pontos, dividido por 8, aí vai dar a média 10, né, aqui no caso, tá? Então, no caso, botando a redação aqui como uma fatia de pizza em pontos. Então ela representa 28% da prova, 22 pontos, tá? Em português, 10 pontos, 12%. O restante, 10% cada, tá? Beleza? Daí eu tenho aqui, ó, vamos lá, agora falando de cada disciplina, né? Então, primeiro a disciplina de língua portuguesa. Pessoal, língua portuguesa, vocês têm aqui o conteúdo que cai, tá? É muito importante que você observe o conteúdo que cai, porque às vezes você está estudando coisa que não cai, tal, é desnecessário, mas língua portuguesa costuma cair praticamente tudo, né? Principalmente interpretação de texto, tal, né? Análise aí de textos, etc, tal.
Então, nós tivemos ali praticamente umas 4 questões de interpretação de texto, não é bem classificação e interpretação de texto, mas vinha um texto lá e falava sobre ele, sobre a compreensão. Umas 2 questões ali que era pronome oblíquo, tal, coisa assim. Às vezes eu posso falar alguma besteira aqui, professor de português, me perdoe se eu não falar o detalhe exato, tá? Mas eu vi lá umas 2 questões que eram relativas a sinônimos ou manter o valor morfossemântico, sintático, ele perguntava lá qual das expressões ou palavras tinha o mesmo significado, sinônimo, ou mantinha o valor morfossemântico sintático, 2. Uma era concordância e uma era de linguagem figurada, tal, falava lá do significado da linguagem figurada. Não deixava de ser um pouco de interpretação de texto, mas enfim, foram as questões de português que nós tivemos, nenhuma anulada, tá? Tivemos aqui então, de noções de informática, noções básicas de computação e microinformática, tá? Conhecimento de aplicativos e funções do Windows, Microsoft Office. Professor, eu conheço lá o Linux e os aplicativos do Linux, BR Office e tal, adoro esses aplicativos gratuitos e livres e tal, não cai. Tá? Sinto muito. O que cai aqui é o Office mesmo, é o Windows, que é o que a gente costuma usar. Conhecimentos básicos de banco de dados, conhecimentos básicos para a utilização de internet e, importante, as questões da prova podem fazer referência a qualquer versão de software. Ah, professor, então deve ser difícil essa prova, hein? Então, porque vai cair aí conhecimentos básicos de banco de dados, pessoal, não é um QSL lá, sei lá o que lá, um Basic, não sei o que lá, sei lá, as coisas de programação e tal, é bem básico mesmo, tá? Teve questão, eu não trouxe nenhuma aqui para você, mas eu trouxe o que caiu. Caiu o Windows Explorer, né? Por exemplo, de pesquisar os arquivos no Windows Explorer e tal, de verificar lá o gerenciador de arquivos e tal. Caiu busca na internet, aí vinha assim, ó, qual é o que é usado para fazer busca na internet? Aí tinha lá pedra, papel, tesoura, abacate ou Google. Juro, tá? Foi muito fácil a questão. Eu não estou menosprezando dizendo que vai ser fácil, pode ser que dificulte um pouco mais, mas essa daqui, para quem gosta um pouquinho de informática, foi muito piada, tá? Foi muito mesmo, chegava a ser engraçado. Função de Excel foi a mais difícil, caiu soma. Eu diria que foi a mais difícil, mesmo assim não foi nada demais, foi bem básica a fórmula, e foi anulada ainda por cima, porque foi uma das que teve erro na digitação. Tecla de atalho, também nada demais. Hardware, mas hardware, nossa, foi assim, bizarro, tá? Eu não lembro direito o que foi, meu filho, tipo assim, qual ferramenta você usa para mexer o ponteiro na tela? Aí tinha lá, impressora, tela, teclado, monitor ou mouse, assim, juro, tem uma questão assim, tá? Aí você vai ver que eu não estou mentindo. Windows, aí falava funções básicas do Windows, uma do Office, do Word, né? Também, funções básicas. Armazenamento em nuvem, nossa, essa daqui mesmo. O que você precisa para o armazenamento em nuvem? Que esteja chovendo, que esteja trovejando, que esteja sol, ou internet. Aí, tá, internet, juro. Olha lá e vocês vão ver que questões caíram assim, tá? Tivemos uma anulada que foi essa daqui, por erro de digitação. Vamos lá então. Então, professor, não precisa estudar noções de informática, que é muito fácil. Não, precisa estudar porque pode ser que dificulte, tá? Mas nessa prova especificamente realmente foi bem tranquilo. Raciocínio lógico. Essa aqui foi mais complicadinho, tá? Eu não entendo muito aqui dos termos de raciocínio lógico, então eu peço desculpa se eu falar alguma bobagem, mas pelo que eu vi, pelo que eu entendo, pelo pouco que eu entendo ali, eu vi pelo menos umas 3 questões ali que envolvia conjuntos e aquela questão de contido, não contido, né? O U para cima, o para baixo, tal, ali, está contido, não está contido, né, tal. E umas 5 que envolvia lógicas, verdade, né? Falava lá, se todo Pedro é inteligente, então significa dizer que não sei o que, tal, aí vem as alternativas, tal. Se eu disser que banana é amarela e abacate é verde, significa dizer que, aí vinha lá verdades, questões assim que envolviam meio que lógica e verdade em relação a esse tipo de coisa. Eu não sei o termo exato que define isso, mas foi isso, tá? Foi 3 questões aqui de contido, não contido e conjuntos, né? Conjunto tal, se cruzando com o outro tal, ou aqueles contido, não contido, e 5 verdades lógicas. Também tivemos uma anulada aqui, mas também por erro de digitação ali, nada demais quanto à questão em si, tá? Noções de direito constitucional. Aqui, né, pessoal, matei muito aqui, principalmente da Constituição do Estado de Santa Catarina, que o pessoal não dá muita atenção. E caiu 2 das 8, e eu matei as 2, inclusive da Kazan, que eu nunca imaginei, eu não vou negar para vocês. Ali eu acertei no chute mesmo, mas acertei. Até o meu chute ali acaba sendo certeiro. Então, falei sobre esse negócio da Kazan, da porcentagem ali, tal, falei, coisa engraçada isso aqui, né, tal, e aí caiu. Acho que eu falei até no aulão de revisão, se eu não me engano. Mas eu falei sobre isso daí.
Então, caiu lá, Constituição, a questão lá da casando, porcentagem lá tal, e uma da PMSC, que daí era baba, né? Tal, o que acontece com o militar se tomar posse em cargo público permanente, temporário, tal, eu falo direto na aula, então essa daí foi baba para quem assistia a minha aula lá, tranquilo. E também eu falo de direito constitucional aqui também, e caiu lá direitos sociais, nacionalidade, eu sempre falo disso daqui, né? Nacionalidade, brasileiro nato, naturalizado e tal. Caiu imunidades ali e tal. Direitos e garantias fundamentais, duas aqui, isso aqui é básico, né? Não tem como não cair. E uma do Poder Judiciário que foi anulada, porque não estava no edital. Cobraram ali, isso, imposição do Poder Judiciário e tal, não estava previsto no edital, anulada. Beleza, essa foi a única anulada, no, digamos assim, no mérito, né? Pelo conteúdo mesmo, tá? Beleza. Direito penal, toma muito cuidado. Tem muito curso por aí que dá 300 horas aula de direito penal, você estuda um monte de abobrinha que não cai. Né? Cai muito pouco direito penal, ele é bem pontual o que cai. Então não fique estudando a revelia, um monte de besteira que não cai, tá? Por isso que a gente procura focar mesmo no conteúdo que cai, no objetivo. O foco aqui do curso que vai preparatório que vai lançar então, é realmente o concurso de soldado, não é aquele genericão que você pode fazer para soldado aqui também dentro que não. É focado em soldado mesmo, tá? Então, aplicação da lei penal, do crime, da imputabilidade penal, das penas, essa parte aqui e dos crimes, aí essa parte aqui é a parte da geral do código, né? E que vai pegar uma boa leva de artigos ali, mas principalmente aqui a parte do crime e tal, dolo, culpa, etc. e tal. Já dos crimes em si, né, da parte especial, só vai cair lá os crimes contra a pessoa, então vai pegar ali homicídio e tal, né? Aí dos crimes contra o patrimônio. Aí vai pegar ali furto, extorsão, estelionato teve alterações, né, bem interessantes, bem importantes. Então, aí também ali contra a pessoa, lesão corporal, etc. Então, pega todas essas partes aí, tá? E só. Coronel, então, professor, então não, tem costume aqui, o pessoal me chama assim às vezes, mas enfim, professor, né? Professor, então, não vale a pena eu estudar... não vale a pena estudar lá, então, peculato, prevaricação, que são crimes importantes contra a administração pública? Não, porque não costuma cair, tá? Deixa para si aparecer no edital. São crimes importantes, mas não costuma aparecer, tá? No edital. Então, nós tivemos uma questão sobre a aplicação da lei penal brasileira, territorialidade, extraterritorialidade e tal. Uma questão sobre extorsão. Uma questão sobre injúria, se eu não me engano foi injúria racial, até uma injúria, alguma coisa específica ali. Uma questão sobre lesão corporal, essa que foi um pouco polêmica, o pessoal assim, o professor Von Knoll falou que não cai doutrina, olha ali, ó, mas caiu ali, ó, lesão corporal grave e gravíssima. Pelo amor de Deus, é um mínimo a pessoa saber ali o básico, ali, a diferença de lesão corporal grave e gravíssima, embora não esteja expresso no código, a diferença da grave para gravíssima é o mínimo a pessoa saber ali a diferença dos dois parágrafos ali, né? Então tem coisa que é muito básico assim, né, também, né? Conflito aparente de normas, especialidade, né? Aqui também, pouco de doutrina e tal, mas a questão em si você não precisava saber necessariamente a doutrina, né? Era muito óbvio lá. Ela trazia homicídio, perguntava lá por que no caso da mãe que mata o filho que acabou de nascer em estado puerperal vai ser infanticídio, qual o princípio que se aplica nesse caso, tal, não sei o que lá, se é consunção, não sei o que lá, a especialidade. Né? Aí nós temos lá uma questão de furto, uma questão de abandono, na verdade foi uma questão falando sobre abandono ou não crime, né? Se era crime ou não era crime, aquela situação e tal. E uma sobre retroatividade da lei penal, né? Se ela pode retroagir, dependendo do caso ou não, se retroage ou não, tal. Então foram questões bem básicas aqui de penal. Não me recordo aqui, não teve nenhuma anulada, se não me engano. Ou se teve, foi por erro também de digitação. Teve, aqui teve uma anulada por erro de digitação. Não me recordo exatamente qual foi a questão agora aqui, mas se eu não me engano foi nessa aqui, tá? Acho que foi a última ali. Anulado por erro também de digitação lá no tópico, lá no cabeçalho da questão até, tá? Noções de processo penal, essa aqui foi batata, as coisas que a gente falava que ia cair, que caíram, né, efetivamente, né? Disposições preliminares, inquérito policial, isso aqui é foco principal, né? Ação penal também, muito importante, da prova também importante, né? Prisão e medidas cautelares, importantíssimo, né? Juiz, Ministério Público, acusado, defensor e assistente auxiliar de justiça, isso aqui nem tanto. Nós tivemos lá duas questões de inquérito policial, características e outros pontos, tá? Uma questão de exame de corpo de delito, que é uma das provas, no caso, poderíamos dizer que foi mais de uma questão sobre provas, né?
uma questão sobre diligência da autoridade policial e testemunhas, também não deixa de ser questão sobre provas, uma sobre sucessão processual, ali quando falece o interessado, etc, tal, artigo 31. Essa talvez diria que foi a mais, assim, estranhinha do que poderia ter caído. Uma de ação penal básico aqui, que já se imaginava que ia cair. Provas, testemunhas e uma de flagrante delito, né? Batata também caiu, flagrante delito era muito mais que esperado, né? Também em processo penal. Também, eu não tenho dúvida, se não me engano foi o Mário Luiz que deu, ele matou aí frouxo essas questões aí do que achava que ia cair, né? Bem tranquilo também. E aí chegando na minha matéria, legislação institucional. Pessoal, legislação institucional, o que está previsto que geralmente cai? Estatuto é batata, tá? Sempre cai, sempre. Mas pode não cair um dia? Pode, mas nunca deixou de cair, tá? Então, legislação institucional, o Estatuto, Lei 6.218 de 1983, eu recomendo baixar da Alesc, a versão compilada, ou pega a versão que eu disponibilizo lá gratuitamente também, se confiar em mim. Eu prefiro a minha versão, que eu boto umas notas de rodapé e tal, mas a versão da Alesc também é boa, só que não tem as notinhas de rodapé que eu boto lá então. O decreto 12.112, RDP-USC, esse tem que tomar muito cuidado, porque se você baixar da internet, do site da PGE, ele recomenda pegar da Alesc e tal, mas a Alesc não vai ter lei, a Alesc vai mandar para o site da PGE, tá? Aí você vai baixar da PGE, toma muito cuidado. Tanto da PGE quanto da internet por aí, se você só baixar, ele virá a versão oficial, mas sem as alterações ocorridas. Você vai verificar que cita lá no texto que 2 alterações ocorreram, em 86, 80 e tanto, lá 83. Só que essas alterações elas não estão inseridas no texto. A Alesc, ela costuma inserir as alterações já no texto, a PGE não. Então, quando você baixa, vem o decreto original de 1980. E aí você crente está arrombando, pensa, baixei da fonte oficial, ou baixou de algum outro site por aí e tal. Muito comum na internet o pessoal espalhar a versão sem as atualizações. A versão que eu disponibilizo gratuitamente já costuma estar atualizadinha e toda padrão, recomendo ela, tá? Coronel, professor, eu ouvi falar que esse decreto ele é de 1980, e que ele está bem desatualizado e se questiona a prisão hoje em dia e tal. Na verdade, ele voltou a ganhar força, tá? Porque o STF agora acabou de decidir que a lei que alterou lá dizendo que não podia mais prisão e detenção disciplinar no meio militar, ela é inconstitucional. Então, ela voltou tudo ao status quo ante, digamos assim, né? O status de antes, né? Ou seja, aquela lei lá que dizia que não podia mais, que tinha que alterar os regulamentos militares em 1 ano e tal, ela foi declarada inconstitucional pelo STF. E então a tendência é sim, esse regulamento continuar em vigor tranquilo e continuar sendo aplicado, até voltar a ganhar força. Até. Então estudem, tá? Vem caindo e tende a continuar caindo, tá? E a 587, que é muito boa de estudar porque é a lei de ingresso. É praticamente se você estivesse estudando o edital, tá? Aqui nós tivemos 3 questões do RDP-USC. Matei as 3 aqui tranquilo, tá? Principalmente a que falava de atenuantes, agravantes, causa de justificação. Basicamente era causa de justificação, na verdade. Você percebia que a infração do policial militar estava justificada, então cabia o arquivamento, só isso. Ele queria saber se punia ou não, tal. A outra era se comunicava ou aplicava as medidas cabíveis em uma ocorrência que envolvia militar do exército, tal, coisa assim, ali do artigo 10, ali por ali mais ou menos, tá? 10, 11 e tal. E a outra é sobre as punições. Questão básica eu sempre falo, tem que saber, advertência, repreensão, detenção, prisão separada, licenciamento, exclusão, bem disciplina, as punições aplicáveis. Essa aqui, 2 foram anuladas por erros de digitação no cabeçalho, né? Então foi anulada essa daqui e foi anulada essa daqui também, só ficou essa daqui, se eu não me engano, tá? E tivemos 4 do Estatuto. Também, os 4 do Estatuto tratei muito, né? Uma sobre o Conselho de Disciplina e Justificação, uma é para praça, outra é para oficial, falo bastante sobre isso, caiu essa questão. A outra sobre os conceitos principais de desertor, deserção, né? Extraviado, desaparecido desaparecido e outros, e ausente e tal. Caiu essa daí também, falo direto, caiu uma questão sobre essa. A outra sobre os afastamentos totais de serviço, aqueles que são provisórios ali, né? Que são por curto tempo, que o luto, a núpcias, a instalação e o trânsito, né? Isso aí cai sempre também, caiu já no bombeiro, caiu em outras provas e batata, caiu aqui de novo. E a outra é da autoridade competente para a exclusão do policial militar, né? Eu sempre falo também sobre isso, oficiais é o governador, praças quer dizer, oficiais é o TJ, até, né? Corrigindo aqui para ficar claro, a decisão final na verdade vai ser do TJ. Mas o praças é o comandante-geral, a autoridade competente, então aqui a resposta ali era
comandante-geral, conforme o caso. Eu não lembro agora exatamente a pergunta, mas mais ou menos isso. E uma sobre a Lei Complementar 587, que eu falei bastante, né? Requisitos para ingresso, né? Tomar cuidado, porque caiu lá uma que continua verdadeira, tá? Falava lá que é proibida a tatuagem em áreas aliás, em áreas não, falava é proibida a tatuagem que atente contra os sentimentos normais de patriotismo, alguma coisa assim e tal, e etc e tal, ou da área exposta tal. Aí toma cuidado, se for da área exposta tal, essa aí foi revogada, tá? Esse aí foi revogado depois da prova. Ele não era aplicado, mas foi revogado depois da prova. Agora, se for a da tatuagem, que atente contra sentimentos normais, dever, tal, racismo, né, que tem a incitação ao crime, a violência, tal, essa continua proibida, tá? Então, cuidado, tem dois artigos, dois itens que falavam sobre tatuagem no artigo 2º ali, né, e na sequência dele. Né? O inciso que falava de tatuagem em áreas expostas ao público, né, ou em áreas extensas do corpo, esse foi revogado, não tem mais essa. Pode ser tatuagem em qualquer lugar do corpo e não tem problema se ela é exposta ou se ela é grande ou pequena, tá? O que continua em vigor é o parágrafo que fala que não podem tatuagens aí que incitem a violência, o crime e tal, etc. Essas aí contra instituições democráticas, etc. Essa aí realmente continua em vigor, toma cuidado, tá? Mas enfim, de fato a resposta que eu esperava era essa. Tá? E aí tinha as outras alternativas ali que estavam falsas então. E esse foi do artigo 2º, basicamente, aí da lei, e seguinte também ali, né, que falava do percentual feminino, falava de exigência de ingresso, tal, foi o que foi cobrado também, tá? Eu vou falar sobre essas questões aqui durante as aulas aí, são questões aqui interessantes, principalmente isso aqui deu bastante polêmica, tal, e vamos comentar e estudar bastante aí as questões e legislação, tá? Então, pessoal, do que eu tinha para passar aqui de conteúdo, era isso e eu espero que vocês tenham gostado. Eu só deixo aqui o aviso, né, para que você que quiser estar assistindo isso aqui ao vivo, muito provavelmente até se você estiver assistindo depois, em outro momento aí, tal, aí já o curso vai estar andando, né? Mas sobre o curso aí, então, que está sendo lançado, né? Ele vai ter aí mais de 150 horas de aulas, tá? Dessas mais de 150, mais de 100 já estão à disposição. Você tem lá o curso de português também, com 22 horas já preparado para concursos, né, do professor Cinei Martins, e você tem as aulas ali já praticamente completas do conteúdo, gravadas em outros cursos e outras situações, muitas vezes aí já gravadas, tá? São aulas já gravadas, não necessariamente para soldado, mas pinçados ali os pontos que caem no concurso soldado, né, que são interesses, não é aula, botar ali um conteúdo que não tem nada a ver, tá? Então, por exemplo, RDPC está completo, Estatuto está completo e está relativamente bem atualizado. É óbvio que nós vamos ter mais 50 horas de aulas inéditas, onde eu vou conversar com vocês e outros professores, passando aí agora inovações e pontos de cuidado, atualizações, e aí vamos tratar aí de detalhes e cuidados melhores para você. Mas você já pode ir estudando desde já com essas aulas aí que foram dispostas para vocês e que são de qualidade e voltadas para a prova efetivamente, tá? Além disso, vamos ter mais 7 horas em encontros síncronos, né? Que a gente não coloca aqui, mas geralmente é feito pela plataforma Zoom, né? Ao vivo, aí você bate papo com o professor, ele vai tirar dúvidas de vocês, vai resolver umas questões com vocês, mostrar alguns pontos. Então é uma aula bem interessante, porque é um bate-papo ao vivo mesmo com o professor, para você esclarecer dúvidas e outros pontos. Vamos ter 2 simulados novos, um já bem agora no início do curso, aí na próxima semana, mais ou menos aí, no próximo 1 ou 2 semanas, e outro mais próximo do final do curso, tá? O objetivo aí de você ver como você estava e como você vai sair mais lá no final. Se você for fazendo todas as aulas certinho aí, tenho certeza que vai obter uma melhoria considerável. Mas não se assuste, os simulados geralmente são feitos de forma pesada e de propósito. E isso ajuda na prova, tá? 2 redações com retorno para o aluno, tá? A redação lá você vai fazer, o professor vai dar o retorno para você lá, como se fosse uma nota. Você pode até usar ela para compor o simulado, né? Tal, a nota. Você vai ter o curso de português para concursos disponibilizados, que são 22 horas com o professor Cinei Martins, gravadas em português completo, é um baita de um curso, tá? Para mim é muito importante, porque eu não sou tão bom em português, tal, para você também, excelente.
Um plano de estudos, até estou falando assim, ó, se as meninas estiverem assistindo, elas vão me matar agora. Elas vão dizer assim, ah, pô, professor, não falou pra gente isso daí, nem estava sabendo disso. Isso aqui eu botei agora, tá? Botei agora aqui e vamos se virar para fazer, tá? Um planinho de estudos aí para os próximos 3 meses, que é o período do curso, aproximadamente 2 meses e meio e tal, que é o que vai durar o curso aí, as aulas, né? A média de aulas vai ser de duas aulas gravadas aí por semana, tá? Por enquanto, não está confirmado ainda o presencial. Se tiver presencial, vai ser disponibilizado gratuitamente para quem quiser assistir presencial sem acréscimo algum, tá? Agora, você paga o curso, independente de ter ou não presencial, não vai mudar o valor se você quiser assistir o presencial ali dentro da disponibilidade de vagas, tá? Mas, por enquanto, vai ser gravado aí, então, estamos vendo ainda ali a questão do presencial, você vai ter ali o plano de estudos e aí vai ter então 2 aulas por semana, 2 encontros e uma média de 2 encontros e o Zoom. Então média de 3 encontros aí por semana de aulas, né? 3 aulas aí, gravações por semana e tal. Então, e plano de estudo então para mais ou menos esses 2 meses e meio, 3 meses e os simulados também encaixados nessa situação, tá? E tem aqui hoje especificamente uma condição especial de lançamento e também para quem é aluno da concurseria, condições especiais. Se você também me orientando, também pode mandar uma mensagem privada para mim e me cobrando ali para falar comigo, para ver condições especiais também, tá? Que aí eu converso com as meninas lá para fazerem um desconto especial para vocês, mesmo que você eventualmente não seja aluno concurseria, enfim, tá? Então, como eu falei, tem essas condições especiais, se você quiser, faça contato lá, 30 58 50 41, é um número meio estranho, mas é o WhatsApp, tá? Parece que não vai ligar que não vai tocar, é só o WhatsApp mesmo, tá? As meninas vão estar atendendo vocês ali, então, e elas vão correr atrás agora de fazer esse plano de estudos aqui para os próximos 3 meses, para vocês também, então. Beleza, pessoal? Então é isso, eu espero que tenham gostado. Se você quiser outra hora com calma, assiste acelerado, porque as dicas que eu dei hoje são preciosas, principalmente no que você deve estudar de cada disciplina efetivamente, o que caiu, porque se repete muito, tá? Existe uma repetição muito grande do que caiu numa prova para outra, tá? É muito frequente as questões se repetirem. Por exemplo, aquela questão de atenuante, causa de justificação, já caiu 20 vezes. Punições, eu sempre falo, e sempre cai, né? Peço desculpa aqui por eu estar com o dedo madeira aqui, que eu andei furando aqui com estilete, né? Você deve ter percebido a todo momento aqui, então. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí, então. Um forte abraço a todos e até.